Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos de volta aqui em mais um podcast Mansão Wayne, podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai fazer uma homenagem a uma das pessoas mais importantes na história do Batman, um cara que tá atrás talvez apenas do Bill Finger em importância pro Homem-Morcego, né? Então, hoje é um programa especial. O Dennis O'Neil, infelizmente, acabou de nos deixar, né? A gente tá gravando o podcast poucos dias depois e o programa mesmo vai sair nem uma semana após a morte dele. Então, para isso a gente juntou uma equipe aqui de peso que manja dos paranauês do Batman, dos paranauês dos bastidores. Começando pelo nosso convidado aqui, especialista nos bastidores da Era de Prata, da Era de Ouro, da Era de Bronze, dos quadrinhos, Fábio da Luz. Tudo bom, Fábio? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agradeço o convite aí. E que pena estar falando do Dennis O'Neil nesse momento, né? Com a morte dele, mas, enfim, concordo com o Carlos, é um dos caras mais importantes do universo do morcego. Segundo mais importante e, pra mim, meu roteirista favorito aí do universo do morcego. E também aqui a enciclopédia viva dos quadrinhos que não pode faltar num programa desses, Leonardo Vicente, o Bud. E aí, Bud? Boa noite. Eu vou até mudar o segundo mais importante pra coisa que ele realmente é o mais importante, o editor mais importante do Batman. É, realmente, o trabalho de edição, a gente vai entrar bem nele, mas é essencial, né? E também o cara que é um grande fã do Dennis O'Neil, sempre falou muito sobre como a obra dele impacta. Thiago Brancatelli, tudo bom, Branca? Tudo bem, legal falar aqui desse cara tão importante para tantos personagens que a gente fala sempre, né? Como o Demolidor, Homem de Ferro, a Debbie Whitman, ex-namorada do Homem-Aranha. Vamos aí, vai ser divertido. E ele que estava agora lendo o Guia de Roteiro da DC, que foi escrito pelo Dennis O'Neil também, diretamente da Hora Suave, Roberto II. E aí, Roberto? Eu gosto que todo mundo tem uma introdução. E é o cara que tava lendo sobre o Dennis O'Neil, a gente chamou pra cá, né? Ele que sobrou. Obrigado, fico feliz por esse carinho que você tem comigo. Sempre te amando. E meu co-apresentador, André Panceira. Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a este programa, podcast Mansão Wayne. Infelizmente, não muito alegre, a gente tá um pouco triste com isso, mas vamos, que o Dennis O'Neil foi um cara muito foda pro Batman e pro mundo dos quadrinhos. E esse que apresentou todo mundo, o cara que sempre falou muito bem do Dennis O'Neil e que sempre me falou assim, é o cara que tá há 35 anos trabalhando no Batman, Carlos Vasquez, oi JT. Ah, cara, eu sempre falo, cara, meu Batman é o Batman Dennis O'Neil, cara. Ele começou a editar a revista do Batman em 86, Sim. Que foi quando eu nasci, e ele parou de editar quando eu já tinha começado a colecionar. Então, o que eu fui pra trás de pegar do Batman é o Batman Dennis O'Neil. O resto é resto, saca? Vou até pedir pro Fábio introduzir aqui um pouco do começo do Fábio. Do Fábio. Do começo da carreira do Dennis O'Neil. Fábio nasceu em 86. É um programa sobre mim, então beleza. Um programa surpresa, Fábio, na verdade. Arquivo confidencial, né? Isso aí, boa. Não, mas um pouco sobre como que ele começou, porque, por exemplo, a gente sabe que ele não começou na DC, ele começou na Marvel. Como que foi isso aí? Então, o Dennis O'Neil é um cara que ele chamou a atenção das pessoas certas no momento certo, né? Ele começou faz um bom tempinho na carreira dele lá com 2 colunas em um jornal lá nos Estados Unidos, né? E nessas 2 colunas ele acabou chamando a atenção de um editor famoso aí que é o Roy Thomas. O Roy Thomas, ele tinha deixado a DC Comics e ido pra Marvel pra fazer a parte editorial, junto lá com o Stan Lee, né? E quando o Roy Thomas foi pra Marvel, ele pediu então pra chamar o Dennis O'Neil, tendo em vista o trabalho que ele tinha visto no jornal lá das colunas do Dennis O'Neil, pra ele escrever, fazer um teste dentro da Marvel pra ver se podíamos chamar ele pra escrever os quadrinhos da Marvel, né? E o Dennis O'Neil foi lá, fez o teste. Ele até brinca que ele não levou muito a sério esse teste, que ele tinha lá um dia livre pra poder fazer, então ele acabou indo e o pessoal curtiu o trabalho dele. Fala que ele fez tipo 10 minutos, fez qualquer coisa, falou, cara, isso aqui é ridículo. Ele fez e mandou e foi embora. Depois começou a fazer palavra cruzada, né? Uma coisa assim. Exatamente. Aí então, com esse fato de ele ter sido bem aceito aí, né, o pessoal curtiu o trabalho dele, ele começou então a pegar alguns textos lá que o Stan já não conseguia mais fazer, tava precisando de roteirista mesmo, ele começou a escrever Doutor Estranho, começou a escrever outras histórias pra Marvel, ele junto com o Neil Adams, inclusive, reviveram o Professor X, uns X-Men, então ele fez uns trabalhos interessantes dentro da Marvel, né.
Mais pra frente, ele chegou até ir pra Charlton Comics, fez também alguns trabalhos lá na Charlton, pra depois então chegar na DC Comics, que foi lá por mais ou menos 1968, 69. E lá na DC Comics, ele não pegou diretamente o Batman, na verdade, né? O Denny O'Neil começou a ver outros personagens, ele tinha interesse em outros personagens, como por exemplo a Mulher Maravilha, ele tentou dar uma revitalizada na Mulher Maravilha. Essa fase que ele trabalhou muito um lado feminista da Mulher Maravilha, sobre os direitos da mulher. Que ele até pede desculpa, né? Porque ele queria fazer a Mulher Maravilha mais representativa das mulheres. Aí a primeira coisa que ele fez foi tirar os poderes e deixar ela mais pé no chão. Aí a mulherada, na época, teve revistas e tudo que falavam contra isso, como se fosse um ataque às mulheres e tal. Aí ele, ok, errei a mão, desculpa, gente. Minha intenção era uma, foi pro outro lado. Ela tinha o uniforme todo branco ainda, né? Virou Kung Fu, né? Era ela e o mestre lá lutando Kung Fu pelo mundo. Era Metsu espionagem, Metsu Kung Fu, né? Era uma coisa bem diferente que realmente os fãs até da Mulher Maravilha na época não curtiram muito, né? E até um dos pontos que é interessante do trabalho do Denny O'Neil é como ele pegava muito essa parte social para trabalhar, né? Ali nos anos 60 para os 70, isso era muito importante, assim, dentro dos quadrinhos, que era uma coisa que vem da própria Marvel, né? Trabalhar esses personagens com esses lados sociais que são relevantes dentro lá dos Estados Unidos naquela época, né? Eu vi uma entrevista dele, eu tava vendo uma entrevista que ele fez com o Kevin Smith, bem boa, que ele comenta que quando ele começou, tipo, a DC tinha acabado de reformular tudo que eram os personagens, né, com a Era de Prata e tudo, trazendo aquela coisa mais científica e tal. E ele fala, enquanto isso, a Marvel tinha reformulado como funcionava a trama das histórias. Tipo, então tava cada um mudando um lado, e aí ele chegou quando já tava tudo isso explodindo, né? Então ele já chegou chegando. Sim, exatamente. Eu até vi em algum lugar, em alguma entrevista também, que o Denny O'Neil não era aquele cara, quando chegou na DC, aquele cara todo engravatado, aquele cara certinho, assim, que os funcionários da DC estavam acostumados. Ele era um cara mais riponga, digamos assim, né? Largadão e tudo mais. Mas ele tinha muito esse viés nessa parte social. Por isso que depois também ele foi trabalhar um título muito famoso ali na DC, que é do Arqueiro Verde e Lanterna Verde, que trabalhou muito fortemente a questão racial. Tem aquela página famosíssima lá do Homem Preto lá falando o fato do Hal Jordan não ligar para os homens pretos e ligar para os alienígenas de outras cores, né? Sim. Que é uma página muito importante. Todo o trabalho ele feito nesse título do Arqueiro Verde e Lanterna Verde junto com o Neil Adams, falou sobre drogas também, o fato do Ricardito lá ser viciado em, acho que era heroína, se não estou enganado. Heroína. Foi algo realmente que chamou muita atenção. Ele também trabalhou... Ele foi até chamado pra dar entrevistas nessa época, em talk shows e tudo mais. Ele ficou até, tipo, surpreso com isso. Pra você ver a importância que foi esse trabalho aí, né? Que até hoje é muito, muito lembrado esse trabalho. Até hoje aí, os fãs de quadrinhos pedem republicação desse trabalho. Acho que a Panini republicou recentemente o que em 2016, 2017, naquele título lá do Lendas do Universo DC. Sim. Eu sei que o Roberto é muito fã dessa fase do Arqueiro e do Lanterna, sempre cita. A gente sempre discute porque você diz que é datado e eu fico te mostrando que você tá errado. Mas, mas o Arqueiro e Lanterna, cara, ele é um marco porque ele é daquele negócio que não fez sucesso na época, um sucesso estrondoso, mas virou uma parada cult depois, assim. E quando você vê as entrevistas do Denny O'Neil depois, aliás, quando ficou definido que era Dennis O'Neil, eu sempre chamei de Denny O'Neil, mas tem algum lugar que é Denny. Eu tava até comentando isso logo que ele faleceu, né? A minha vida inteira eu li Denny. E de uns anos pra cá ficou Dennis, né? Sim, o nome é Dennis, né? E agora que ele faleceu, todo mundo tá falando Denny de novo. Pelo que eu vi, o nome é Dennis. Mas aí Denny é o apelido. E aí acho que cada um escreveu. Mas eu via ser acreditado como Denny a vida toda. Quando eu era moleque, tudo que eu li dele era Denny, não Dennis. Sim. E o lance, quando você vê as entrevistas dele, é que ele sempre falou que ele queria trazer o mundo real e o que ele viveu pro gibis. E o que ele coloca em Arqueiro Verde e Lanterna Verde não é só o problema social que os Estados Unidos estava vivendo, e que, infelizmente, quando a gente para pensar num gibi dos anos 60, 70, ainda é muito atual no que ele coloca ali. Ali ele faz uma parada mais pé no chão, mas ele também era um cara que apreciava muito o fantasioso, né? Tanto que ele pega o problema que ele teve com o alcoolismo e bota de uma maneira muito mais
colorida, digamos assim, em vários gibis do Batman, em outros gibis que ele trabalhou. Falaram a questão do vício do Ricardito também, dele ter presenciado questão de problema com drogas de outras pessoas, os arredores dele, né? A gente vê... O Will Eisner já fazia isso com as histórias de cortiço dele, né? E o que o Daniel O'Neil fez foi trazer também parte da criação dele pro gibi, porque ele era daquela geração que viu a galera mais velha trabalhando e ele viu o gibi como uma maneira de se expressar, não simplesmente super-heróis com Colan, mas uma maneira de contar uma história sobre problemas atuais, e eu acho que é um dos maiores méritos dele. Se eu não me engano, é da primeira geração de escritores, de roteiristas que realmente queriam ser roteiristas, que cresceram lendo quadrinho, porque as gerações anteriores era aquele contexto de imigrantes, de descendentes de judeus, ou até judeus americanos que sofriam muito preconceito e não conseguiam trabalho como escritor em outras editoras e tudo, e acabava que esse mercado de quadrinhos era um refúgio, né, pra eles. E o Dennis O'Neil não, ele já era de uma geração que queria fazer isso, né? Na verdade, não. Ele disse que ele nunca teve intenção de trabalhar com quadrinhos até que o Roy Thomas chamou ele. Sim, mas assim também. Que ele pegou, mas ele curtia, entendeu? Ele cresceu curtindo o quadrinho. Logo se apaixonou pelo negócio. Não foi uma coisa que ele foi atrás de escrever, mas quando ele chegou lá, ele curtiu e ficou. Tipo, não foi uma coisa tipo, putz, que trabalho merda que me arrumei aqui, sabe? E outro lance é legal que eu tava vendo uma entrevista dele, ele falando que logo que ele conheceu o Stan Lee, a primeira coisa que o Stan Lee fez foi levar ele pra comprar um terno. How I Met Your Mother, então eu vou te levar pra comprar um terno. E aí ele comprou o que ele falou, esse é um trabalho que você tem que usar terno. Ele falou, cara, eu achei muito estranho, sabe? Tipo, trabalhar gibi e tal. E aí ele comprou um terno de $30 pra mim na Macy's, sabe? Tipo, pô, $30 na época é dinheiro pra caralho. Aí comprou um terno, aí a gente foi conhecer o Jack Kirby, eu falei, o Stan me fez comprar um terno, e o Jack Kirby virou pra mim e falou, sim, isso é um trabalho pra usar terno, nós somos cavalheiros. Achei muito bom, cara. Até esse lance do que vocês comentaram dele ser ou não ser um cara que era ligado nos quadrinhos do passado, eu acho que ele é mais ou menos o que era o Bill Finger também, assim, né? Ele era um cara que gostava de contar histórias, que ele tinha esse lado criativo, assim, de escrever, que acabou entrando nos quadrinhos também, né? Mas ele tinha uma veia romancista, tal qual era o Bill Finger também, né? Que usava os quadrinhos como uma forma de escape para criar suas histórias. E um ponto até que eu não mencionei, mas que vale mencionar, é que o Daniel O'Neil, ele nasceu em 39, né? Junto lá com, supostamente, né? Com o primeiro lançamento da Detective Comics número 27, a primeira aparição do Batman, né? Esse quadrinho é registrado para março de 1939, mas na capa da Detective Comics 27 tá lá maio de 39, né? Então, meio que o Daniel O'Neil tem o seu destino ligado ao Batman também. Mas depois, então, aí do Arqueiro Verde, ele escreveu também Liga da Justiça, escreveu mais algumas coisinhas da DC. Superman também. Ele escreveu Superman, isso eu não sabia. Superman escreveu uma fase que é até bem elogiada. Hoje em dia não é tão lembrado, infelizmente, mas são histórias legais. Legal, tem até... O Júlio Schwartz que chamou ele pra escrever Superman. Sim, o Júlio Schwartz ele tava reformulando tudo ali, né, cara? Então, não. Na verdade, o Júlio Schwartz ele começou a reformulação antes. Sim, não. Antes. O Júlio Schwartz era... Essa já é a segunda reformulação Exatamente. que o Júlio Schwartz faz. Exatamente. O Júlio Schwartz era o cara da DC na época. Ele era pra DC mais ou menos o que o Stan Lee era pra Marvel nessa época. Sim, aí. exatamente. Sim, com certeza. E daí, então, com esse trabalho então, que ele fez com os outros personagens, o Schwartz começou a dar uma olhada nele, que começou a ver a dedicação dele, o trabalho bom que ele estava fazendo. Ele queria colocar, então, o Daniel O'Neil no Batman, né? O Batman já tinha sido reformulado recentemente, até através da figura do Schwartz, como vocês falaram, em 64, quando apareceu a Elipse Amarela pela primeira vez. O Batman deixou de ter essa pegada da ficção científica para ter umas histórias um pouco mais parecidas com o que a gente via antes, né? Com investigações, etc., do Batman e assim por diante. Mas não aí veio a série, né? Que meio que trouxe de volta o que estava antes. Exatamente. A pegada camp acabou afetando os quadrinhos daí. E depois, então, o Schwartz, vendo o trabalho do Daniel O'Neil, quis colocar, então, a partir dos anos 70, o Daniel O'Neil no título do Batman, junto com o Neil Adams. O Neil Adams era um desenhista ali que estava fazendo Brave and the Bold, que os leitores já estavam gostando do trabalho dele em Brave and the Bold, e resolveu colocar essa dupla junto para trabalhar com o Batman. E foi aí que o Daniel O'Neil, então, resolveu resgatar algumas coisinhas do passado do Batman da Era de Ouro, e colocar o Batman de uma maneira, digamos assim, obsessiva em relação ao que é a origem do personagem.
Até eu lendo aqui o livro do Glenn Weddle, A Cruzada Mascarada, ele relata assim que o Danny O'Neill, ele realmente fez muitas pesquisas em relação ao passado do personagem, as histórias lá da Era de Ouro mesmo, e pegou a definição lá que o Bill Finger deu do Detective Comics número 33, para então que escrever esse Batman de uma maneira diferente do que estava sendo vista nos quadrinhos recentes dele, né, dos anos 60. Para daí então, junto com o Neil Adams, eles fazerem essa reformulação do Batman, que acabou marcando muito o personagem e que fez o Batman ser mais ou menos aquilo que a gente conhece hoje em dia. Claro que teve, nesse meio tempo, aí, outros grandes autores que trabalharam no Batman, que trouxeram umas pegadas diferentes, que também reformularam o personagem, mas o Danny O'Neill foi aquele cara que trouxe o Batman um pouco mais parecido com aquele Batman que a gente conhece hoje em dia. Sim, começando desde o negócio dele tirar o Robin do caminho, né? Mandou o Robin fazer a faculdade. Sim. Até, eu acho que um grande marco que mostra bem qual que foi a do Neil no Batman foi o Ra's al Ghul, né? Ra's al Ghul, a Talia al Ghul. Com certeza. Isso acho que já mostra a mudança de caminho, né? Se você for pensar assim, o Danny O'Neill, nas suas primeiras histórias, ele não tirou tipo o lado fantástico do Batman que a gente tava vendo até porque a primeira história dele lá, que é aquele casal mexicano lá que tem aquele túmulo, é uma história meio fantástica, né? O próprio Ra's al Ghul tem um lance do Poço de Lazarus também, que tem uma certa fantasia ali, né? Sim. Ainda era gibi de super-herói, né? Exato, só que a maneira como ele escrevia o personagem, a maneira como ele colocava o Batman dentro da narrativa, era que mudava tudo, né? A maneira como ele colocou essa obsessão do Batman em relação à perda dos pais e o combate ao crime é que mudou tudo que a gente via do Batman, né? Colocando essa pegada um pouco mais soturna e assim por diante. E mais detetivesco também, né? Sim, exatamente. Esse que é um ponto principal realmente do trabalho do Danny O'Neill. É fazer todo esse lado do Batman investigativo mesmo, né? Realmente também evocando muita coisa lá que era da Detective Comics, da Era de Ouro e assim por diante. O Danny O'Neill criou o Batman com preparo, né? Porque o Batman dele era o maior detetive do mundo e um dos maiores lutadores do mundo, coisa que antes raramente era explorada, né? Antes ele sabia alguma coisa aqui, outra lá, e sempre tinha um monte de coisa no cinto, né? Que era até desanimado Super Amigos e tudo, sempre tinha aquele negócio de que se tirava o cinto do Batman ele já não tinha poderes, né? Ele não conseguia fazer nada. Dennis O'Neill mostrou que não. No desenho do Super Amigos ele tinha um disruptor de realidade no cinto de realidade, cara. Você não tem na sua carteira? Você não tem no seu cinto? Nossa, eu sempre lembro do episódio que o Robin e o Batman ficam presos no elevador e aí ele tira o Bate-macaco hidráulico do cinto de utilidades e aí eles Nossa, eu lembro disso, cara. Isso no Super Amigos, isso? Sim. Cara, não lembro desse episódio. Mas eu acho que é realmente isso que caracteriza bem o trabalho do O'Neill, como o Vicente falou, essa questão do Batman detetivesco. Que era uma das coisas assim que, quando eu comecei a ler o Batman e participava de fóruns e assim por diante de quadrinhos, era uma das coisas que as pessoas mais ressaltavam no trabalho do O'Neill, né? Esse trabalho realmente onde ele colocava essa história voltada pro Batman investigando coisas, né? E o interessante dessa parceria do O'Neill com o Neil Adams, que é uma coisa muito marcante, é que os dois, assim, eles não eram tão chegados, né? As pessoas geralmente pensam que os dois, eram grandes amigos e assim por diante. Não que eles não fossem amigos, mas o trabalho do O'Neill era escrever o roteiro, passar pro editor passar pro Neil Adams desenhar, pra depois o O'Neill realmente ver como é que ficou o trabalho final, né? Não tinha aquela troca de ideias e tudo mais. Era mais trabalho, tipo, mesmo, né? Sim, exatamente. Até eles, uma coisa em outra, eles conversavam até, assim. Mas não era uma coisa realmente que era muito perto, assim, muito próximo, né? Tipo, sei lá, o Snyder e o Greg Capullo hoje em dia, que são os dois... Não chamava pra jantar na casa um do outro. É, exatamente isso. Era uma coisa mais realmente profissional ali, né? E até o Neil Adams, ele participou de algumas histórias, mas não foram todas, né, que ele desenhou o trabalho do O'Neill. Tanto é que a Talia não foi criada pelo Neil Adams, nem a Liga dos Assassinos. Foi o Bob Brown, não foi? Isso. É só o Ra's al Ghul, realmente, que o Neil Adams foi o co-criador junto com o Danny O'Neill. E teve alguém, eu não lembro quem que foi, que veio com o nome do Ra's al Ghul. Ra's al Ghul eu sei que é outra pessoa que levou pro Neil Adams, pro Dennis O'Neill, o nome Ra's al Ghul. Acho que foi o Schwartz mesmo, que foi chegou Schwartz, com... provavelmente. Se eu não tô enganado, ou foi o Dick Giordano, agora não lembro. Mas realmente tem esse lance, que não foi o Danny O'Neill, na verdade, recebeu o nome e criou o Ra's al Ghul em cima desse nome, né, do Cabeça do Demônio. E eu acho interessante que o O'Neill também foi um cara, assim, que ele fez aquelas histórias que não eram, tipo, eram one-shots, mas que
elas iam criando sementes para depois desembocar mais pra frente em outra trama, né? Sim. Se você pega as histórias do O'Neill, do Ra's al Ghul, é um épico sendo contado aquilo, né, cara? Cada história avança um pouquinho na trama. Sim, tanto é que ele cria a Liga dos Assassinos, cria a Talia, coloca a Talia lá, tem um detalhe ou outro, aí aparece um pouquinho aquele cara nas sombras, daí pra depois entrar o Ra's al Ghul realmente, né? E tem todo esse evento do conto do demônio, os contos do demônio. Pra gente chegar mais pro final lá, tem aquela cena emblemática lá do Batman, do Ra's al Ghul lutando, e o Batman lá com o peito cabeludo lá, né, entrando na tenda do sem Ra's al Ghul camisa e lá de gritando. máscara no meio do deserto. Cara, isso é Exatamente. muito bom. Exatamente, essa cena é também uma cena emblemática, assim, o Batman gritando Ra's, e dando um socão na cara do Ra's al Ghul, né? E esse personagem, o Ra's, ele era interessante também porque ele não era um personagem assim que era mal por ser mal, né? Ele tinha todo o lance dele, a preocupação com o meio ambiente, o planeta Terra, da humanidade que estava destruindo o Ele era eugenista, Terra. mas tirando isso... Tirando esse detalhezinho aí, ele tinha toda uma construção, assim, que era algo que, tipo, engrandecia realmente essa batalha contra o Batman, né? Ele não era um maluco com uma fixação específica em algum bicho, ou um palhaço maluco, ou o que for. Ele realmente tinha uma causa grande, né, que ele queria defender, e que ele se agarrava com unhas e dentes e faria qualquer coisa por essa causa, né? Ele era meio vilão. que um vilão de James Bond, só que bem construído, né, cara? Total. Mas ele é aquele vilão que é o herói na própria história, que não era comum ainda nos quadrinhos naquela época, né? A gente tinha ele na DC e o Magneto começando a ser isso na Marvel no mesmo tempo nessa época. Hoje em dia a gente tem 500 vilões assim, mas na época era uma puta novidade. O próprio Lex Luthor virou isso, né? Na época não era. Sim, com certeza. E o interessante também é toda a construção que vai ser feito depois também com o próprio Ra's al Ghul, né? Porque a gente não teve necessariamente a origem dele contada ali. O Daniel New, na verdade, ia contar a origem mais pra frente dele, lá no Nascimento do Demônio, né? Que é com o desenho do Norbert Fogel, inclusive com as cores do Norbert Fogel também, né? Que conta toda essa passagem de como é que o Ra's al Ghul se tornou Ra's al Ghul. Porque daí tem todo o lance do Poço de Lazarus também, que foi uma criação ali do Neil Adams, do Daniel New na história, que mostra por que o Ra's al Ghul é um cara que é imortal, né? E um dos aspectos que eu acho interessante também do Ra's, dessa batalha com o Batman, é o fato de o Ra's sempre chamar o Batman de detetive. Eu sempre gostei desse detalhe. Eu isso gosto é muito também. bom. Dá um clima legal pra história. Sim. Isso é uma parada que alguns roteiros de vez em quando trazem de novo e eu gosto, cara. De chamarem o Batman de detetive. Tem uma Nossa, história. não, a do Hans, acho que ele nunca parou de chamar o Batman de detetive. Mas tem vezes que a galera não lembra disso. Eu lembro o lance do Daniel New criando o Ra's al Ghul é legal porque quando a gente para pensar dele ter sido o cara que moldou o Batman que a gente cresceu lendo, ele talvez tenha sido a quebra de Batman mais importante, que só viria a ter outra, acho que com Frank Miller em Cavaleiro das Trevas, e nem era na cronologia isso, né? A gente tá falando de uma mudança, e foi uma mudança, tipo assim, o uniforme, por mais que tenha mudado, manteve um padrão de cores e tal, porque quando a gente para pensar nos anos 90, teve aquele todo preto, aí depois voltou ao normal. O Batman se manteve uma figura única durante vários anos. Eu acho que isso que ajudou a consolidar o personagem no imaginário popular, sabe? Todo mundo sabe quem é o Batman. Se perguntar pra sua avó, ela sabe quem é o Batman. E eu acho que esse trabalho do O'Neill com Adams é um dos principais responsáveis, assim. Sim, com certeza. Com certeza. É, realmente. É o que salvou o Batman da imagem da série dos anos 60, né? Porque ele tava meio que condenado a ficar naquilo, se não tivesse vindo essa galera. Se não tivesse vindo já o próprio Julius Schwartz, né? E chamado o Dennis O'Neill pra trazer essa outra visão, né? Porque vai saber que outro roteirista ia ter ido pra esse caminho. Viva o Dick Giordano, né? O Dick Giordano. Foi ele que trouxe o O'Neill pra descer. Sim. É porque ele trouxe ele da Charlton, né? Que eles Exatamente. lá. Sim. Giordano teve muito disso de levar o pessoal da Charlton pra dizer que aí na DC eles ficaram famosos. O Jim Aparo mesmo, Charlton, né? né? Trabalhava nas duas ao mesmo tempo. Foi o Giordano que fez ele ficar famoso, pôr ele no Batman também. Acho que o Giordano já viu o barco afundando e falou, galera, vamos nos salvar, porque a Charlton não vai muito pra frente, não. No fim das contas, acabou levando a própria Charlton pra descer, né? É, sim. É. É importante pensar que essa reformulação do Batman pra mudar a imagem que ele tinha da série, na minha visão, era uma coisa inevitável. Alguém, eventualmente, ia chegar nisso de dar esse reboot pra ele.
Acho que o importante é a gente frisar que o Dennis O'Neil fez isso do jeito certo. Ele fez isso da melhor maneira possível. Porque já estava sendo feito um pouco antes, só que ninguém estava se importando, né? Não é que não começou com o O'Neil, é que o O'Neil fez direito mesmo. Você pega pra ler histórias de outros roteiristas da mesma época, que pegavam algum outro título que o Batman aparecia e tal. Cara, era só o O'Neil que tava fazendo. O O'Neil tava muito na frente do resto. Que nem o Branca falou, provavelmente com o tempo, eles iam acabar tomando esse caminho. Mas o O'Neil adiantou esse processo muito, cara. Você quer um exemplo disso? O O'Neil, antes de assumir o Batman mensalmente, ele já dava pra ver a visão dele. A gente falou do Arqueiro Verde dele, ele preparava o Arqueiro antes já, né? Porque ele já fez o Arqueiro perder a fortuna quando ele escrevia a Liga, e depois tem a estreia daquele visual definitivo do Arqueiro numa das primeiras histórias políticas dele, que é uma edição do Brave and Bold. Antes do O'Neil assumir o Batman pra valer. Ele escrevia, às vezes, alguma edição solta. E nessa do Brave and Bold já é um Batman totalmente nessa visão de que ele ia desenvolver depois. Numa edição única, um one-shot, você já via que era esse o direcionamento que ele ia dar pro Batman. Sim, com certeza. Acho que o que torna o O'Neil tão adorado é que ele não pegou e fez o básico. Ele não pegou e só olhou pro passado e falou, tá bom, vamos voltar com algumas coisas do passado e partir daqui pra frente. Não, ele pegou, ele foi empolgado com isso, ele jogou novas ideias, ele soube selecionar o que tinha de melhor do passado pra colocar. Eu acho que é esse lado meio fanboy dele até, que torna ele tão reverenciado. Se eu não me engano, antes dele escrever quadrinhos, ele chegou até a trabalhar um pouco a colaborar com aquela Alter Ego, né? Não foi? Ou ele só era leitor da Alter Ego? Eu ouvi alguma coisa dele falando sobre isso. Boa pergunta, só não sei dizer. O fanzine, né? Bom, enfim. Eu não sei, mas faz sentido, já que como ele foi descoberto pelo Roy Thomas e o Alter Ego do Roy Thomas, até que faz sentido. Se eu não me engano, ele chegou a colaborar com o Alter Ego. Mesmo. Mas até pegando o que o Branca falou aí, né? Essa questão dele pegar coisas do passado e trazer coisas novas, ideias novas, tentar revitalizar de uma maneira bacana. Depois que ele fez o trabalho todo com Ra's al Ghul, ele começou a revitalizar os vilões do passado do Batman. Sim. Como, por exemplo, veio o Coringa daí naquela história famosíssima lá, né? Que tem aquela capa também emblemática do Neil Adams lá. Né? Que capa, hein? Pois é. E era a representação do Coringa, que já estava meio esquecido por causa da Era de Prata, trazendo o vilão de uma maneira que remetia, então, que foi trabalhado na Era de Ouro, mas colocando no viés da época ali, com uma figura bem assustadora. Começa com o Coringa matando vários capangas dele lá e o Batman tentando evitar que esses capangas morram. Pra no final tem um lance lá do Coringa sendo... Ele acaba tropeçando ou escorregando numa poça de óleo, uma coisa do tipo que o Batman captura o Coringa, né? Mas toda a construção do Coringa ali, ela era bem diferente daquilo que a gente tinha visto no passado do personagem. Até porque a série tinha colocado lá o Coringa palhação do crime mesmo, né? Então, é uma mudada bem interessante também no personagem Coringa, né? Tal qual foi a mudança no Batman. E depois também veio a reformulação com o Duas Caras também, né? Trouxe o com Duas Caras também que estava esquecido. Tem uma historinha boa também com Duas Caras lá. Então, ele realmente fez esse trabalho de revitalizar o personagem, trazer coisas do passado que o pessoal curtia, ao mesmo tempo trazendo novas ideias, não só com a figura do Ra's al Ghul, mas também trazendo novas ideias para esses personagens que a gente já conhecia do universo do Batman também. Vocês sabem dizer qual que foi primeiro? Se ele trouxe primeiro o Coringa ou primeiro o Duas Caras? Primeiro foi o Duas Caras. Duas Caras, sim. Tá. E antes já tinha sido o Ra's al Ghul, né? Tipo, foi depois do Ra's al Ghul que ele trouxe Duas Caras. Ele criou o Ra's al Ghul e aí depois disso ele resolveu trazer os vilões do passado, com um formato bem diferente. Sim, a do Ra's al Ghul, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que é a 244, a edição do Batman, né? A edição do Coringa já é a 251, que é essa da capa emblemática aí. As Duas Caras eu já não sei. É a 234. 234. Isso. Duas Caras então veio antes do Ra's al Ghul, então. É que assim, a Thalia veio em 232, entendeu? Aí depois que ele foi trazer o Ra's al Ghul. Sim, foi fazendo essa construção toda até chegar. Que ele, por exemplo, eles mataram a Batwoman no 485, que já foi mais ou menos nessa época que eles trouxeram o Ra's al Ghul. Nossa, demorou pra trazer o Ra's al Ghul, né? Então, aos pouquinhos. Então, na verdade, assim, o Ra's al Ghul ele é considerado que a primeira aparição dele foi em 232. É porque, na verdade, acho que ele aparece nas sombras, não aparece? Acho que é isso mesmo. É tipo a Mary Jane. Tipo a Mary Jane. Mas o O'Neil, ele faz muito isso. Ou quando a gente chegar na parte da Marvel, também dá pra comentar
como ele vai construindo a história bem num ritmo certinho, bem gradativamente, até chegar no clima. Que nem o EJ falou, que o épico, que é o Ra's al Ghul, é por causa disso, é porque ele vai construindo até chegar num clímax que dá toda essa ideia de que é um grande épico. Sim. Aqui saiu naquela Lendas do Universo DC que a Panini tinha, acho que depois chegaram a encadernar de novo, que é o Contos do Demônio, que até é como eles chamam, né, nas republicações, que são só essas histórias do Ra's al Ghul, do Denis O'Neill compiladas. E é muito incrível, assim, você vê como vai crescendo o negócio, é bem foda. Sim. E a arte do Neil Adams também é um negócio que a gente não tá falando sobre o Neil Adams agora, porque é do Daniel O'Neill o programa, mas a arte do Neil Adams também era uma coisa muito chamativa, né? Sim, casou bem, né? Pois é, então, era um bom roteiro com uma boa arte, isso que causou todo o impacto em relação a essa história também, né? E acho que depois daí vem essa história que introduz tanto a Leslie Tompkins quanto o Beco do Crime nas histórias do Batman, né? Exatamente. Olha o que ele coloca, cara. Por isso a importância dele. Mano, a Leslie Tompkins que a gente viu depois é uma figura muito importante no mundo do Batman. E, porra, o Beco do Crime, cara. Só isso, é uma coisa que vai ser perpetuado pro Batman. Sim. A Leslie Tompkins, a Leslie tinha uma pegada meio Tia May, praticamente, assim, né? É verdade. Era uma velhinha que apareceu bem no momento lá onde o Bruce tinha perdido os pais, né? Pra ela fazer um contraponto também ao que é a figura do Batman, né? O Neil ia trabalhar mais pra frente também, a Leslie, sendo uma opositora ao trabalho que o Batman faz, né? Esse lance de ficar batendo em bandido e tudo mais, né? Ela não concorda com o que o Batman faz, né? E é então é uma coisa legal pra caramba. Sim, essa oposição é interessante, trazer esse equilíbrio na discussão toda que envolve a figura do Amorcego, né? E todo esse conceito do Beco do Crime também foi uma coisa que eu acho muito interessante também, né? Ter um local específico, assim por diante, dentro de um bairro específico de Gotham, e que também, hoje é uma coisa muito marcante esse lance do Beco do Crime, né? Acho que apareceu o quê? Nos filmes, não lembro se nos filmes tem a citação exata do Beco do Crime, mas, por exemplo, nos jogos da série Arkham, tá lá, tanto no Arkham City você pode ir até o Beco do Crime, né? Sim, verdade. E hoje nos quadrinhos é uma coisa que é essencial também na figura do Batman. Parece que sempre esteve lá, né? Exatamente. Ele preencheu lacunas, na verdade, né? Porque são coisas que encaixaram tão bem que é tipo, ok, aqui faltava um link disso com isso. Aí ele foi lá e criou, sabe? Tipo, sim. Quem que abraçou o Bruce Wayne quando era criança? O Alfred diretamente? Tipo, o Alfred era, querendo ou não, um mordomo. É uma relação um pouco mais impessoal até no começo. Então até a Leslie Tompkins, que era uma médica que tava ali, que depois eles até criaram toda uma relação dela com a família Wayne e tal. Mas na época era isso, era a mulher que abraçou ele e que cuidou um pouco dele no começo da vida de órfão, né? Sim, com certeza. Eu acho interessante, talvez eu esteja me adiantando um pouquinho, mas todas essas histórias que a gente está citando, do Ra's al Ghul, da Leslie agora e assim por diante, ela seria muito inspiração para o desenho animado clássico dos anos 90, né, do Animated Series. Com inclusive certeza. Tem episódios que são tirados descarradamente ali do quadrinho, né? A primeira aparição do Ra's al Ghul é direto. E tem um lance desse que a gente tá falando, ele criou coisas que ficaram pra sempre e meio que só ligando pontos. Mas isso é uma coisa que também vem da época dele, da Marvel, de vir de uma geração que cresceu lendo o gibi, que não era o caso dele e tal, mas ele acabou gostando. E de perceber, cara, algumas coisas que a gente lê são muito jogadas, e quando a gente vê Era de Ouro é isso, as coisas acontecem e pronto. E o que torna elas memoráveis é quando alguém pega e liga os pontos, porque aí você cria uma continuidade pra isso. E ele faz isso muito bem. Ele faz isso até no Arqueiro e Lanterna que a gente citou por alto aqui, que é quando ele para pra mostrar, tipo, Lanterna, você já percebeu que você é o guardião aqui desse setor, mas você não ajuda muito nos problemas sociais da Terra? Então, tipo, ele dá uma motivação que, tipo, eu e o Vicente, a gente tá lendo agora o Immortal Hulk, e a gente fala muito, ele não precisou criar muito, sempre esteve lá. O que ele fez foi tornar isso coeso, o que ajuda muito a ficar na memória, sabe? Aqui que eu e o Fábio somos grandes críticos da cronologia, mas quando a gente é moleque, é isso que faz a gente lembrar da história. Tipo, o Batman fez isso porque em tal história isso aconteceu e tal, a gente cria essa timeline na nossa cabeça, e quando a gente é moleque, é isso que faz a gente lembrar das histórias e guardá-las com carinho. Então, eu acho que, não só pelo trabalho de editor da gente, mas eu tenho, assim, gostaria de acreditar que se eu lesse o Batman nessa época, eu ficaria vidrado no Batman da mesma maneira que eu fiquei lendo dos anos 90. Provavelmente. Sim. E a mesma pessoa por trás, né? Daqui a pouco a gente chega nisso. E o Daniel O'Neill fez vocês
perceberem a alma da cronologia nos quadrinhos. Que bonito. Mas eu acho que isso Que hoje é desnecessária. Isso que o Roberto falou é uma coisa que ele deve ter aprendido muito com o Roy Thomas, porque nesse momento era essa questão de saber ligar os pontos e tudo mais, era uma coisa que a Marvel estava mais à frente do que a DC. Sim. Então eu acho que ele deve ter pego muito isso do Roy Thomas, ele deve ter aprendido muito com o Roy Thomas e levado isso pra DC. Eu acho que tudo que aconteceu na DC foi a partir daí. Não, e o Neil sempre falou do Stan Lee como uma grande referência. Ele sempre... Nossa, ele fala do Stan Lee como um gênio, assim. Pra ele foi... No livro dele, do Guia de Roteiro DC, a introdução do livro é escrita pelo Stan Lee, cara. E o Stan Lee elogia naquele jeito hiperbólico dele, né? Ele fala que, tipo, ele até brinca que o Neil foi pra DC porque ele fala, o Neil sempre teve uma visão. Então, naquele momento, eu acho que ele percebeu que ele cresceria muito mais na DC do que na Marvel. E foi uma grande perda pra gente. Ele fala com muito carinho, assim, do carinho. O próprio Neil também fala muito do Stan Lee com carinho quando você vê as histórias e tal. Eu fico pensando, óbvio, o Batman perderia muito, mas imagina esses dois sentando num boteco e, tipo, desenvolvendo muito mais coisas do que eles desenvolveram juntos. Ia ser fantástico, cara. Demolidor seria até maior do que é. Sem dúvida, acho que sim, porque eu até falei, talvez o Frank Miller não tivesse vindo, mas quem trouxe o Frank Miller pro Batman foi o Daniel Neal, né? Então... Foi, sim, depois de escrever por algum tempo também. Sim. Né? Bom, vamos retomar o ponto que a gente tava, que era o Daniel Neal ainda na DC antes de sair pela primeira vez, né? Sim. E ele chegou a escrever uma história com o Frank Miller já lá em 70, lá em especial, 80. né? Era uma história curta de Natal num DC especial 21, Papai que Noel era escrita por ele, Isso, desenhada Papai pelo Noel. Frank Miller. Exatamente. Historinha bem curtinha, assim, mas interessante. É meio assim. bobinha, né? Mas é legal ver. Tipo, É a eles dois primeira trabalhando vez que juntos. o Frank Miller trabalhou com o Batman, né? Sim. É, exatamente. É interessante, eu tenho algumas histórias aqui que o Daniel Neal ele escreve esse lance de Natal, de Ano Novo, assim. Eu acho engraçado como ele envolve um lance de, às vezes, de um ser, sei lá, tipo um deus, assim, dando uma dica, tudo mais, assim, pro cara resolver o crime e tudo mais, uma coisa bem natalina, assim. Tipo, o Papai Noel deu uma dica ali de como pegar o criminoso. Sempre tem uma coisa assim. A magia sobre do ele. Natal. Exatamente, ele sempre incorpora isso aí. E aí os últimos trabalhos dele na DC nessa época, ele chegou a escrever o gibi do Capitão Marvel, que eu li e infelizmente achei meio ruimzinho. Eu acho que não foi um personagem Historicamente é considerado um dos piores trabalhos do Neal. Faz sentido, né? Que foi junto com o C.C. Beck, não foi? Foi. Esse aí eu comprei o encadernado das primeiras histórias, achando que eram as primeiras histórias mesmo lá da como que chamava a editora? Era de ouro, da Fawcett. Lá da Fawcett. Eu achava que eram as histórias da Fawcett. Aí eu cheguei, eram as histórias escritas pelo Daniel Neal na DC, com o Super-Homem apresentando o Capitão Marvel. Até tem uns conceitos interessantes, a gente já falou disso lá no programa do Capitão Marvel, mas era meio esquisito, assim, ele tentando emular o C.C. Beck lá. Foi um erro de estratégia aí também, Foi. né? São dois estilos muito conflitantes pra trabalhar junto. Sim, ele pegou o cara que era o cara que trouxe profundidade psicológica pros personagens e colocou pra escrever histórias da Era de Ouro, né? Não ficou tão legal mesmo. O Daniel Neal também escreveu algumas histórias daquela revista do Coringa, né? Que teve lá. Que eu não lembro se... Acho que veio depois do que ele escreveu o Coringa, acho que na revitalização, né? Eu acho que sim. Depois. Aquela do Ivan Novick lá? E exatamente. Ele escreveu uma ou duas edições só. Que eu até numa entrevista que eu vi aqui, ele falou que não curtiu muito fazer esse trabalho. Assim, eu gosto até das histórias que ele escreveu ali, tipo, dentro do trabalho que ele fez ali, dentro da proposta da revista, mas você vê como é destoante o negócio, assim, né? Sim. Do Coringa lá, todo malvadão, e essas revistas onde o Coringa realmente ainda era o bobo alegre ali. É meio retrocesso, né, no personagem. Então, ele me diz assim que, pô, eu não curti esse trabalho e tudo mais, enfim, tive que fazer, né, mas não é pra mim essa parada. A última história que ele escreveu agora pro especial de 80 anos do Coringa é exatamente naquele estilo do título do solo do Coringa, só que com o Coringa mais violentão e mais cuzão, é como se fosse meio que ele dando um dedo do meio pra aquilo. Exatamente. É o que ele queria ter feito, né? O Daniel Neal também escreveu nessa época aí, ou foi depois, acho que foi nessa época, o crossover do Batman com Sombra também, né? Que ele dedicou pro Bill Finger. Se eu não tô enganado. Eu sei que ele escreveu Sombra, não sei se foi acho que não foi crossover, não. Eu acho Mas que foi não os era dois. um crossover, na verdade. É que nessa época o Sombra estava integrado à cronologia da DC. Sim. Então, o pessoal não enxerga como um crossover. Mas ele faz isso. Eu não lembro se é tudo dele, porque tem acho que uns 2 crossover e citações em histórias do Batman que você vê que o Batman se inspirou no Sombra
pra se tornar o Batman. Tem até uma das histórias que mostra o Sombra legal. salvando o pequeno Bruce Wayne. Que legal. Olha aí. Até porque Pô, a gente isso é perdeu legal, o hábito de chamar crossover entre personagens da mesma editora, né? Porque a Marvel fez isso virar terça-feira. Mas até Sim. então não era algo tão comum, né? As vantagens de ter um universo, todo mundo mora na mesma cidade. Né? E o Sombra também tem esse negócio de que era da DC nessa época, mas às vezes não era, então a gente esquece um pouco e acaba ficando com essa cara de crossover mais, né? Mas é legal essa ideia dele, do Sombra ter feito parte da infância do Bruce, né? Assim como hoje se trata o Zorro, né? É legal. Sim, interessante. Isso Ele foi era no o meio dos fantasma anos cinzento, 70, né? É isso mesmo. Pode crer. Ele eu chegou a também- escrever Lanterna Verde também, né? Lá em 76, Sim. com o Mike Essa Grell. Essa história Foi com com o o Mike Sombra Grell, não foi? foi. Essa história do Sombra é de 75, então. É um ano antes, então, dessa do Lanterna Verde. É. Isso mesmo. E aí vem aquele icônico encontro, Superman versus Muhammad Ali. Olha aí. Porra, essa é que- foda, hein? Essa é gente foda gosta. pra caralho. Eu nunca entendi porque aquele garoto mudou o nome de Cassius Clay pra Muhammad Ali. Eu lembro aquela vez que eles estavam ganhando o campeonato e todos estavam gritando ali e eu era o único gritando Clay. Esse crossover é uma loucura da porra, né, cara? Você lê e fala assim, meu Deus do céu, o Muhammad Ali tá lutando com o Super-Homem no meio de um monte de alienígena num ringue no espaço. Mas é legal pra caralho. É muito bom, cara. É sensacional isso. E é uma das capas mais icônicas do Neil Adams, né? Sim. Talvez a mais, né, dele. Assim, pro público geral, talvez seja a mais. Sim. E, novamente, é aquele negócio que a gente falou dele levar o mundo real pro quadrinho, né? Se ele leva e extrapola. Porque, querendo ou não, isso é uma extrapolação do que foi a Batalha na Selva, né? Que foi quando eles juntaram o Muhammad Ali, acho que o Joe Fraser ou era o George Foreman. É o George Foreman. E foram disputar no Congo. E, tipo, a imprensa inteira americana foi, tipo, o país parou. Ele pegou isso e simplesmente elevou a enésima potência, sendo o Muhammad Ali Superman com vários alienígenas, sabe? É uma loucura muito legal. É uma loucura. E essa meio que foi a despedida dele da DC por um tempo, né? Que aí ele foi pra Marvel. Sim. Sim. E agora o Neil voltou pra Marvel, né? Ele escreveu algumas edições do Homem-Aranha lá, né? Sim, ele Pra ficou um depois ano também- fazendo. Sim. Foi um ano ou foi um pouco mais? Um pouquinho mais de um ano. Um pouquinho mais de um ano, né? Que a grande contribuição aí foi a criação da Madame Teia, né? Pelo menos no que diz respeito ao personagem que ainda é utilizado, né? Bastante. E tem uma parada muito louca aí, que é que teve duas edições escritas pelo Dennis O'Neil do Homem-Aranha que foram desenhadas pelo Frank Miller. Sim, Mais as uma duas edições parceria... anuais. 2 anuais. Isso foi em 80, foi um ano depois do especial de Natal. Muito legal. E são as melhores histórias do O'Neil do Aranha. Aí, ó. Pô, fiquei curioso pra ver né? isso. Essas histórias não foram publicadas naqueles encadenados lá da Panini? Foram no primeiro tem um. Naquele único, né? Que é do Aranha do Frank Miller. É uma com o Justiceiro e a outra com o Quarteto Fantástico. Mas naquele do Demolidor do. Não. foi. No Doutor Estranho. volume do Aranha por Frank Miller saiu. Doutor Estranho. Ah, tá. Fantástico, Bud. Doutor Estranho. Não, aquela do. Ah, tá, desculpa. É que é do Miller também, mas não é com o O'Neil, a outra que eu tava pensando. Desculpe. Foi ele que criou aquele. Eu esqueço sempre o nome do vilão lá do Homem-Aranha de Água lá, o. Homem-Aranha. Jorge. Isso. Ele. Eu ia Jorge falar. Hídrico. O Jorge Hídrico. Eu ia falar Homem-Água, só que eu falei assim, deixa eu ficar quieto, vai, porque senão eu vou falar merda aqui. Eu nunca Mas vi. é sempre um risco, né? Que nem a história que a gente conta. Quando perguntaram qual é aquele vilão do Batman que é tipo um morcego humano, o morcego humano, né? O Homem Sabesp. E aí depois disso ele foi pro Homem de Ferro, né? Isso. Ele escreveu bastante tempo, né? Ele ficou de 82 a 86 no Homem de Ferro. Caralho, É, foi tudo isso. O Branco, ele até comentou com a gente hoje até mais cedo, né, que é um dos melhores runs que ele acha do Homem de Ferro, né, Branco? É que o O'Neil, o Bud não gosta do O'Neil na Marvel. Eu gosto muito mais do O'Neil na Marvel do que na DC. Eu gosto dele no Demolidor. Porque na Marvel, tem uma grande diferença que na Marvel ele se empenhava com a vida pessoal dos personagens. O lado heróico dos personagens é muito chato nas histórias dele, mas a vida pessoal de cada personagem é muito legal. No Homem-Aranha, por exemplo, ele desenvolve todo o relacionamento do Peter com a Debbie, que é a namorada dele. Personagem chata pra caralho. É a namorada dele depois da Gwen, antes da Mary Jane, antes da Gata Negra, na verdade. No Homem de Ferro, ele desenvolve toda a construção do
Tony Stark voltando pro alcoolismo. Acho que são, do momento que ele começa até o momento que Tony Stark realmente volta a beber, são 6 ou 7 edições, que desenvolve muito a vontade dele de voltar a beber, né? Depois do Demônio da Garrafa, que ele tinha parado. Nisso daí, eu acho muito bom mesmo. E daí ele passa mais de um ano completamente bêbado, completamente fudido, tipo, morando na rua, né? Numa queda do personagem. Ele perde a empresa, ele vai morar na rua, ele começa a se envolver com a galera que mora na rua. Ele deixa de ser Homem de Ferro, né? Nessa hora, o Rhodes, que adota o uniforme do Homem de Ferro. Verdade. Então, são 8 edições pra ele voltar a beber, mas 1 ano e pouco dele totalmente na merda bebendo. E essa é toda a construção do personagem que ele cria. O Homem de Ferro, na verdade, é um detalhe na história. A graça de cada história é ver o Tony Stark no fundo do poço. No Demolidor, por exemplo, que o Bud acha o melhor run dele na Marvel, eu acho meio chato, mas a principal coisa que ele fez foi o suicídio da Heather, que faz parte da vida pessoal do Demolidor. Então, tudo que ele fez na Marvel, ele desenvolveu o lado identidade secreta. O lado identidade secreta, o lado pessoal de cada personagem. Eu acho isso muito mais legal. Eu gosto. Então, mas o problema é que não tinha equilíbrio, né? Quando ele fazia a parte super-herói, era muito chato, normalmente. No Homem de Ferro mesmo, nesses 6, 7 meses que ele desenvolve o Tony voltando a beber, é por causa... Ele cria o Monge de Ferro, né? Não como Monge de Ferro, só como Obadiah Stane. Só como Obadiah. E ele vai caindo no alcoolismo de novo, porque o Obadiah tá conseguindo pegar as empresas dele. Ele vai comprando a parte dos outros e tal, e tá pressionando. Só a trama do primeiro filme, né? Sim, basicamente. Só que ele não era sócio, né? No GB ele era outra empresa. E aí ele tem, ao mesmo tempo, um grupo de vilões baseados no xadrez, tudo que essa parte eu acho muito chata. Mas a parte como a gente falou, a gente tava conversando mais cedo, a parte do alcoolismo, a gente sempre lembra do Demônio da Garrafa, porque, como o Branca falou, né, é bonitinho que dá pra apresentar num TPzinho só, mas é bem superficial. Eu acho que também é lembrado porque foi onde introduziu, mas realmente é muito superficial, né? Ele passa uns 5 dias bebendo e para, né? É esse o alcoolismo dele. não tinha nenhum efeito imediato. Mas foi desenvolvido depois, O O'Neill trabalhou isso muito bem, né? O Carlos viu hoje a história com o álcool do Danny O'Neill, né? Sim, ele tinha um problema sério com o álcool. Ele tinha um problema muito sério de ficar indo em Alcoólicos Anônimos. Ele fala que ele foi salvo por uns amigos que um dia levaram ele falando que ia encontrar uns amigos, e quando chegou lá, sem avisar nada, era uma reunião do Alcoólicos Anônimos. E ele fala que isso salvou a vida dele, porque o médico tinha chegado a dar 4 anos de vida pra ele se ele continuasse bebendo daquele jeito. Que é o que acontece com o Tony Stark. Sim. Então, ele transpõe. O Dennis O'Neill, ele conta umas histórias de quase morte, assim, bem loucas, assim, tipo, ele conta essa, e ele conta, eu vou até falar agora, porque depois a gente não vai ficar voltando muito pra isso. No meio dos anos 2000, ele chegou a ter um ataque cardíaco num restaurante, e ele só sobreviveu porque o dono do restaurante tinha um desfibrilador portátil e sabia usar, e salvou ele. E ele já tinha feito uma ponte de safena antes, né? Que eu lembro que eu tava vendo... No dia que ele faleceu, o John Ostrander tava falando de quando conheceu ele. Quando o Ostrander foi entrar no título do Nuclear, o Danny O'Neill era o editor e eles foram se reunir, né? Eu não lembro quem deu a dica pro Ostrander, falou, leva ele num restaurante vegetariano, que desde que ele operou o coração, ele virou vegetariano pra se cuidar melhor. Ele já tinha problema, já bem antes, porque isso é nos anos 80. Sim. Essa entrevista que eu ouvi, ele fala muito do problema com o álcool e de como isso foi sério e como hoje em dia, tipo, na época da entrevista, ele falou assim, eu não vou falar que eu nunca mais bebi, que seria o ideal, mas eu passei a beber só quando eu tava afim de beber. Nunca mais foi uma coisa que tomou conta de mim. É interessante que no Homem de Ferro, o Tony Stark, quando ele tá no fundo do poço, ele começa a ter ideias suicidas. Ele começa meio que falar, tipo, se eu morrer, foda-se. E no Demolidor, a Heather, que é a ex-namorada do Matt Murdock, ela se suicida e ela tá bêbada quando ela se suicida. Então a gente vai juntando tudo isso e pensando, caralho, se o Danny O'Neill colocou as experiências próprias dele nos quadrinhos, imagina o que ele passou pra colocar, tipo, galera com tendência suicida quando tá bêbada, galera no fundo do poço. A gente vai conhecendo muito do Danny O'Neill pelas histórias que ele escreve.
E aliás, Branca, você falou desse lado pessoal que ele desenvolve. Eu devo dizer que o Demolidor dele, você começa a ficar com raiva do Demolidor, porque ele escreve um Demolidor, principalmente com a Heather, ele tava muito errado ali, ele tava sendo muito cuzão com ela. Sim, mas acho que isso é legal do personagem. Acho que isso é uma coisa que desenvolve muito do personagem depois. O Matt Murdock é meio que... Ele é muito cuzão com as ex-namoradas dele. O Kevin Smith mostra isso bem também, né? Esse lance do ataque cardíaco dele, ele falou que ele ficou morto por 2 minutos, na verdade, né? Ele conseguiu ser ressuscitado. Que ele morreu uma vez, ele morreu já. Mas aquilo foi uma sorte, né, cara? Sim. O dono do restaurante sabia usar e tinha lá o equipamento necessário. Tipo, quando que isso Muita acontece? sorte, cara. É aquele negócio que a gente visse num filme e vai falar, nossa, que conveniente. Forçado, né? No filme do Homem de Ferro, o Homem de Ferro tem um ataque cardíaco no meio do restaurante, saiu o cara, eu tenho desfibriladores sem usar. Você fala, não, desculpa, mas isso tá forçado. Eu sou um médico aposentado do exército, né? É tipo isso mesmo. Mas é isso também que tipo, esse negócio da tridimensionalidade que ele faz, sempre voltando ao Arqueiro e Lanterna, a cena do vício do Ricardito é uma parada que, tipo, até então ele vem desenvolvendo o Arqueiro como o cara que tá mostrando pro Lanterna Verde que ele foi meio cuzão. Óbvio, ele também sempre vai pontuando que o Arqueiro tem uma hipocrisia aqui e ali, mas quando chega na parte do Ricardito é onde é escancarado, sabe? E aquele negócio, ele foi construindo aquilo pra chegar naquele momento, que aí ele não pode mais ser meu ajudante, meu sidekick, ele é um viciado e tal, e tipo, o cara que tava ali viajando a América pra ajudar o país, de repente vira as costas com o moleque que ele pegou, ele tapaço, e dá um soco, eu acho, cara, de cara no Ricardito, quando ele pega esse drogando, assim, é uma parada mega pesada. É muito foda, é muito foda. E é importante pro personagem até hoje, né, pros dois, né, porque o Roy, eles nunca conseguem sair do vício dele, né, sempre dá voltas, né. E o Arqueiro, outro dia eu tava relendo as coisas mais atuais do Arqueiro, Kevin Smith e tal. Cara, isso foi nos anos 70, ele só vai ter uma relação boa com o Roy depois que ele ressuscita. Eu gosto do... Sim. Eu tava lendo coisas mais atuais, Kevin Smith, que já tem 20 anos atrás. Comparado aos anos 70. A gente faz isso direto. Não, eu tava lendo uma parada mais atual, é de 98. Né? Pros ouvintes, quando a gente fala mais atual, a gente quer dizer que é desse século, tá? É isso que a gente quer dizer. Mas levou mais uns 25 anos pra eles terem uma relação boa, porque o Arqueiro foi um cuzão, né? Eles souberam carregar o peso disso por anos. Aliás, é uma parada que eu queria ver algum dos programas do Kevin Smith ele falando sobre o Kevin O'Neill, porque a gente acabou de citar 2 momentos e que bebe diretamente Kevin O'Neill. Do Kevin O'Neill, desculpa. Do Daniel O'Neill, do Kevin Smith, porque fala das namoradas do Demolidor e ele usa isso no arco dele, e aí você pega a relação dele com o Roy, que sempre é um negócio que a gente fala, né? Fica marcado pros dois, pro Roy pior, porque todo roteirista coloca ele sempre como um drogado voltando a cair no vício. E eu acho que depois do Kevin Smith, o Brad Meltzer volta a tratar essa questão de abandono parental do Arqueiro, assim, que vem dessa época. Sim, inclusive você citou essa entrevista, até recomendo pra quem tá ouvindo, quem souber inglês, tem o podcast do Kevin Smith, chama Fat Man Beyond, é o nome agora. Ele fez um dos últimos programas que saiu, exatamente por causa da morte do Daniel O'Neill, ele juntou, ele puxou de volta uma entrevista muito longa, que ele tinha feito um programa de quase 3 horas, só entrevistando o Daniel O'Neill, e ele tem uma reverência, assim, tipo, o Arqueiro Verde do Kevin Smith é o Arqueiro Verde do Dennis O'Neill. O Demolidor do Kevin Smith é muito puxado do Demolidor do Dennis O'Neill. Então ele tem uma referência muito grande. E ele fala muito sobre quando Kevin Smith foi chamado pra fazer o filme do Super-Homem, né, fazer o roteiro. A primeira coisa que ele fez lá na Warner foi falar: galera, lá em Nova York tem um prédio que tá toda a galera que escreve o Super-Homem desde sempre. Vamos lá e vamos conversar com essa galera. Aí levou os executivos da Warner até a DC em Nova York. E a primeira pessoa que ele viu foi o Dennis O'Neill, que ele nem se conheciam pessoalmente. Acho que, esse aqui é o Dennis O'Neill, tá? O grande escritor do Super-Homem, grande escritor da DC, tá? Foi apresentando. E aí, depois que acabou todo esse negócio, ele foi conversar com o Dennis O'Neill particularmente. E ele chegou pro Dennis O'Neill e foi puxar exatamente as primeiras histórias do Ra's al Ghul, em que o Batman, numa passagem, ele fala assim: Ra's al Ghul é a segunda pessoa mais perigosa que eu já enfrentei. Aí o Kevin Smith vira pra ele e fala: pô, mas quem que é a primeira? E o Dennis O'Neill vira pra ele e fala assim: não sei, vira escritor e cria essa história. Que legal. E é muito foda isso, porque ele realmente virou escritor, sabe? Mas eu adorei você falando, ele levou a Warner, eu fico imaginando ele pros executivos. Tem um pessoal num prédio que inclusive vocês são dono do prédio e essas pessoas trabalham pra vocês? Sim! E eles não usaram, né? Depois, que dá mais raiva ainda. Mas aí o Kevin Smith então inventou o Cacofonia pra ser o vilão mais perigoso do...
Kevin Feige é o vilão mais perigoso do Batman. É o onomatopeia. Chegamos onde eu queria nesse podcast. Vamos falar sobre cacofonia agora. Mas, não, voltando Grandes pro obras Arqueiro influenciadas. Verde, voltando pro Arqueiro Verde, é verdade o negócio dele reverenciar a fase do Daniel O'Neill. Se você lembrar, o arqueiro dele tava com aquele negócio que ele tem a memória do passado, né? Ele não tem a memória dos últimos 10, 20 anos de cronologia pessoal. Ele, na cabeça dele, ele acabou de voltar da fase do O'Neill, acabou de voltar das viagens com o Hal Jordan. Sim, exatamente. Verdade. Exatamente. Mas vamos voltar pro Dennis O'Neill na Marvel, que a gente já tava terminando. Ele fez o Demolidor dele é exatamente entre as duas fases do Frank Miller, né? Foi ali que ele escreveu o Demolidor. Uhum. E depois ele chegou a fazer alguma coisa dos X-Men, criou uma vilã lá, que eu nem sei lá, Lady Fatal, não é? Não, na verdade, ele criou ela no Demolidor, né? A Lady Leto, não sei se é Lady Leto ainda, ela era uma civil nas histórias do Demolidor. Entendi. Yuriko Oyama. É porque o pai dela era vilão do Demolidor. Olha aí. É verdade. Que é o cara que criou o método de pôr adamantio no corpo do Wolverine. Sim. Olha, cronologia se amarrando com cronologia é uma coisa bonita, não é mesmo? E uma coisa muito importante que ele fez na Marvel, ele foi um dos caras que fez alguns dos primeiros conceitos dos gibis do Transformers, que até então era só uma linha de brinquedo aleatório que tinham trazido um monte de robô que virava carro e falaram, galera, cria umas histórias com isso. E por mais que os conceitos dele não tenham sido os que foram aproveitados no final, ele é acreditado como a pessoa que criou o nome Optimus Prime, que ele mesmo disse que não lembra disso, mas que é possível. Ele deve ter criado uns 30 nomes de uma vez, né, pra vários personagens. Criou um monte e esse ficou. Ele escreveu a caderneta 30 e entregou. Escolhe aí. E nunca encostou no gibi de Transformers. Esse caminhão aqui vai chamar Optimus Prime. Tchau. Foi isso. Aí ele voltou pra DC, né? Basicamente, em 86 ele voltou pra DC. Foi ali na crise, né? Ele foi o quê? Foi contratado exatamente por isso? Tipo, a DC falou, vamos reformular tudo e trazer de novo a galera foda pra cá? Aparentemente. A DC tava contratando o planeta inteiro ali, né? Naquele momento. Porque ele chegou e já chegou editando Batman, né? Tipo, ele não foi escrever questão antes? Também, não, foi ao mesmo tempo. Ao Em mesmo 86 ele Ah, já ao mesmo começou a tempo, escrever, a editar o Batman. Em 87 ele foi fazer o quadrinho do Questão com Que é muito o bom. Dennis Cowan, né? Sim. Principalmente o Que Dennis Cowan. herança da época dele da Charlton também, né? É verdade. Tô com ele na minha frente aqui. Eu adoro esse quadrinho em questão. Esse Questão do Dennis Cowan é aquele mais malucão, assim, que é tudo estilizado? Sim, é. E é aquele esquema, né? Ele fez o Questão muito ligado às coisas do Batman já, né? Sim, porque sim. era o Questão... Aliás, nesse meio tempo a gente esqueceu de falar de um outro personagem importante que ele fez, acho que nos anos 70 também pra DC, que aí ele começa a usar também no Questão, né? Que é o Richard Dragon. O Fábio falou que ele gostava também de literatura. O Richard Dragon é um personagem que agora que ele faleceu é capaz de dar alguma merda de direito autoral. Porque ele criou o Richard Dragon em livros. Ele escreveu vários livros e depois levou ele pra DC. É aquele artista marcial que ensinou Kung Fu pra metade da DC, incluindo o Batman, né? E aí no Questão... o maior lutador da DC, né? No Questão ele aproveita isso, né? Tem a Lady Shiva ali, o Questão, o Aishind, acho que aparece. Santa Prisca, que vai se tornar tão importante no Batman por causa do Bane e tudo, surge nessas histórias do Questão, já o O'Neill cria ali. Harold. O Harold, tem muita coisa. Ele tornou o Questão tipo um laboratório, né? Ficou um puxadinho de Gotham, né? Foi o piloto. E aqui saía na mesma revista, né? Saía na revista Batman. Sim, por um tempo. Verdade. Era Batman, o Sombra e o Questão, né? Na mesma Sim. revista. Isso, que mix, né, cara? Que loucura. Oh, excelente. Segunda série da revista Batman, isso é muito boa mesmo. Mas o trabalho do O'Neill na Marvel como editor não foi o que chamou a atenção da DC? Eu acho que sim, porque ele editou o Demolidor do Miller, né? Eu lembro que ele editou Tropa Alpha do Bill Mantlo, mas tem bem mais coisa, que eu não lembro de tudo, mas ele editou vários títulos na Marvel, sim. Sim, e querendo ou não, ele chegou na DC pra editar o Batman, e uma das primeiras coisas que ele fez foi chamar o Frank Miller e o Dave Mazzucchelli pra escrever num. Tipo, sim. Porra. Eu acho que foi aí que eles falaram, ok, continua trabalhando nisso por mais 40 anos, sei lá, tipo...
Caralho, né, cara? Ele ainda criou a revista Legends of Dark Knight, né? Que é o que aqui serviu de base para um conto de Batman, né, inicialmente. Isso. De qual falamos tão bem há pouco tempo atrás. Que a gente falou tão bem dessa história em alguns podcasts, tá vendo? Pois é, né? Pegou mal, cara. Quando saiu a notícia que o Denis O'Neill tinha morrido, a gente falou de fazer um podcast especial. Falou, nossa, que time pra gente falar mal de uma história dele, né, cara? Há quem diga que ele morreu de desgosto por causa do podcast. É verdade. Somos os culpados. Mas eu acho que é de boa, porque seria pior se a gente gravasse puxando o saco de uma história que a gente não gostou, mas o Xamã tem uma parada que mostra que o O'Neill, ele era viciado na questão do Batman estar de capuz, porque esse número ele estava de máscara sem a capa e sem camisa, nessa ele está só com a máscara e de pullover. Teve uma coisa interessante que eu descobri preparando para esse programa, que foi que Xamã não era para ser a primeira história. A primeira história era para ser Veneno, que era mais uma história que refletia os problemas de alcoolismo. O Denis O'Neill fala que é a história onde ele mais colocou isso, como ele superou o alcoolismo e tudo. Ele colocou no Batman, que a trama básica é aquela, né? O Batman foi salvar uma criança e não conseguiu, e ele descobriu que existia uma droga, um veneno que ele podia consumir, que ele ia ficar mais forte e nenhuma criança mais ia morrer por ele não ter força. Só que ele acaba ficando viciado e acaba destruindo a vida dele, e ele acaba passando por uma série de coisas pra se livrar desse vício. E esse, como a gente falou no programa do Xamã, esse título era pra sair junto com o filme do Tim Burton. Só que quando a história tava ficando pronta, a galera falou, não, cara, a gente não quer associar o Batman a drogas no lançamento do filme. Não quer mostrar o Batman viciado em drogas. Muda aí. E aí ele jogou a Veneno mais pra frente e fez Xamã correndo. Então por isso que é uma história corrida mesmo, a gente comentou que ela é corrida, porque foi uma história que ele fez meio que, beleza, precisamos de outra coisa pra substituir isso aqui. E o lance do... Acho que não queria publicar Veneno de jeito nenhum, né? Porque ela não foi a segunda história também. Ela foi jogada lá pra frente, né? E ele fala que Xamã, pelo que eu entendi, pelo menos, Xamã surgiu das capas. O cara veio com aquelas ideias das capas da máscara abrindo e tal. A melhor coisa da revista mesmo. E aí ele, com base nisso, ele escreveu a história. E assim, a gente vê que ele tá sempre colocando no tópico a questão do alcoolismo e tal, até Veneno, que é uma história bem posterior, né? Se era pra sair junto com o filme 89, né? Mas ele fala que quando o Giordano chamou ele pra ser editor do Batman, pra trabalhar, ele fala que o Giordano é o único que acreditava nele, que pro resto da galera de comando, a visão que se tinha dele era um cara que já passou do auge, que foi na década de 70, e que é um bêbado. Ele fala, se não fosse o voto de confiança do Giordano, nada disso teria acontecido, porque todas as pessoas que estavam em alto escalão não queriam que ele fosse editor. Cara, a gente deve muito a Giordano, né, cara? O Daniel O'Neill deve muito a Giordano, e a gente deve muito a Giordano por ter trazido o O'Neill. Sim, e eles tinham uma boa relação até. Ele fala que logo que ele começou quando o Batman dá aquela expandida, né, de ter vários títulos, ele fala que ele teve uma época que ele estava com 12 títulos mensais na mão. Ou seja, o trabalho que o editor de um título só tem durante um ano, ele tinha em um mês, né, ali com os títulos do Batman. Sim. E ele fala que ele e o Giordano eram muito próximos. Ele falou, não, eu vou precisar de um assistente. Aí ele foi pegar um moleque que era era um estagiário não remunerado, que trabalhava na DC e tal. E o Giordano falou, não, esse moleque acabou de entrar, não tem muito tempo e tal, eu escolhi esse aqui. Aí ele falou que deu, tipo... Ele falou, não, ele aceitou, né, já que o Giordano era acima dele, e trabalhou com o que ele recomendou. Ele falou, não deu um ano, o assistente que o Giordano tinha colocado pediu pra sair. Tipo, não durou muito. E aí ele virou, você tinha razão, chamou o moleque. E eu não lembro agora, eu vi essa entrevista, acho que hoje mais cedo, eu esqueci o nome do assistente. O moleque era Albert Einstein. Isso. Era Steve Jobs, o assistente. Não era o Bob Wayne, que foi o editor seguinte, será? Não, porque ele fala que esse foi o primeiro, mas que ele chegou a trabalhar com mais 2 assistentes, além desse. Mas que ele foi montando uma equipe e que ele fala, cara, se eu caísse morto ali no meio dos anos 90, eles poderiam tocar o trabalho sem mim perfeitamente. Ele dá muito crédito às pessoas que trabalharam com ele, eu acho isso muito bacana. Não, ele tinha uma equipe Legal. bem... Você pega o Batman dos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, você vê que ele tinha uma equipe bem amarrada ali, que era com Alan Grant, que a gente já falou várias vezes, do Norm Brave. Era um negócio diferente, né? Porque nessa época era muito comum os heróis mais populares terem esse negócio de ter 12 títulos derivados, né? X-Men, Homem-Aranha, Superman, todo mundo tinha. Só que nenhum outro núcleo funcionou com uma qualidade tão boa como o Batman. Não é que todos os gibis eram excepcionais. Pelo contrário, quase nenhum era excepcional. Mas todos mantinham uma estabilidade incrível. Eu acho, aí é puro achismo, tá? Que ele fazia um esquema tipo de empresa mesmo, tipo reuniões, tipo toda semana, tipo definindo o que vai ser, o que vai acontecer com os títulos, o que vai acontecer com cada personagem. Na semana seguinte fazer a mesma coisa, como que vai ser o ano de tal,
Porque Então, era muito bem organizado. Era bem organizado. tudo isso, cara. eu li declarações essa semana do Chuck Dixon, que era o cara que mais escrevia nessa época, e do John Ostrander, que trabalhou com ele no Nuclear, né? Que além disso ele ainda editava outros títulos, além dos do Batman, né? Nos anos 90 já não, mas nos anos 80 ele ainda pegou outros. E os dois falam a mesma coisa, que o O'Neill é aquele cara que chamava eles na primeira reunião, o Ostrander principalmente fala da primeira reunião, ele falou, ele ficou me ouvindo falar por umas 2-3 horas o que eu queria, sem me interromper. Ele gostou de tudo e não meteu o B dele e deixou eu fazer o que eu queria. E o Dixon fala também que ele sempre teve essa liberdade, que quando era pra ter as sagas, Contágio, Legado do Demônio, essas coisas, o Dixon não era aquele editor que ele definia história e o roteirista tinha que se virar, ele fazia o caminho contrário. Sim. E o próprio O'Neill também, eu vi uma declaração dele falando que o editor não é para escrever, é para coordenar. Não é ele que tem que pôr as ideias, ele só tem que coordenar. Ele fala que tinha uma linha condutora. Ele tinha uma linha condutora que ele dizia e tem que ser isso aqui. E ele inclusive fala que um dos períodos que ele teve mais trabalho para fazer essa linha condutora foi durante a Queda do Morcego. Porque ele falou que a Queda do Morcego teve muita interferência vinda de cima, além de ser gigante. Porque ele falou pra ele, o plano original não era pro Batman ficar paraplégico. O plano original era pro Batman sumir. Tipo assim, ficarem na dúvida se o Batman tinha morrido ou não. Eles não queriam o Bruce Wayne envolvido. Justamente pro Bruce Wayne ser mega preparado. Teria sido melhor. E aí, tipo... Ele falou que o roteiro já tava quase pronto pra isso acontecer, e aí ele tava ligando com os chefes pra ver se ele tinha permissão, porque os caras, tipo, não, tem que ter o Bruce Wayne, porra, Bruce Wayne é o Batman, e ele segurando até o último minuto e tal, e eu não lembro pra qual escritor ele tava falando, e não, mantém esse roteiro, que se eles mandarem reescrever, não se preocupa, eu reescrevo essa merda, sabe, ele segurando até que os caras falaram, não, tem que ter o Bruce Wayne. Isso explica porque a parte do Bruce aleijado atrás da Chandra é a pior parte. Sim, porque não era pra ter Bruce Wayne na Queda do Morcego. E aqui tem menos vibe de história de Batman, né, cara? E foi o Daniel que escreveu essa parte aí, da busca. Porque ele não quis jogar esse peso em cima falou, de... né? Ele não quis jogar esse peso em cima E isso é legal, né? Do editor tomar a frente pela equipe que ele trabalha. Não é tipo, eu coordenei esse cara aí. Não, esse cara é meu subordinado, mas eu respondo por ele e eu confio no trabalho dele, sabe? E querendo ou não, tem uma outra história legal ali no meio. Tipo aquelas histórias com o Capuz lá, com o Rude. Tem umas coisinhas legais, assim. Sim, mas de forma geral é a parte mais fraca mesmo. Ele fala que o que pesou, na verdade, foi que como eles tinham matado o Robin, né, ainda sobre a guarda dele, a galera tinha medo de que os leitores não fossem gostar por acreditar realmente que o Batman tinha morrido. Tipo, ok, vocês vão trazer o Batman de volta no final, mas tipo, o público vai achar que o Batman morreu mesmo, a gente não quer isso. Aí ele teve que refazer tudo. Inclusive você citou uma coisa que a gente tava pulando já que é importante, que é que ele tava envolvido na morte do Jason Todd, né? Ele foi Nessa entrevista ele até comenta que o Jason Todd era um personagem que quando eles trouxeram, não me lembro agora quem que era o roteirista, que falou assim, bom, vamos criar um novo Robin, vamos fazer uma coisa diferente, né? Uma menina, ou alguém de outra etnia, alguma coisa, e o pessoal da DC falou assim, não, você vai criar um menino igual o de Robin anterior, só que com outro nome, porque é pro público reconhecer e pronto. E aí acabou que o Jason Todd acabou virando um moleque meio pentelho, assim, durante a história, ninguém mais gostava dele, e não foi porque alguém escreveu assim, foi uma coisa que foi gradualmente ficando meio chato mesmo. E aí Você foi bem educado em falando meio pentelho, né? Era um não, que depois eles foram fazendo aquela coisa que até o Jim Starlin foi importante, que foi dele ficar mais rebelde e tal. Sim, mas no começo ele só era meio mala mesmo, sabe? Sim. Acho que foi o período que, pelo menos no pós-crise, né? Foi o Max Allan Collins que começou a escrever esse Robin. Sim. Mas ele era meio estranho, né? Ele era uma criança meio mala, sei lá. Ele não era revoltadíssimo que nem o Jim Starlin fez, né? Só que o Jim Starlin escreveu todo mundo revoltado, né? O Batman, o Robin, Alfred. O problema do Jim Starlin era psicopata já. O principal problema do Jason Todd é que ele era genérico e ele foi muito mais desenvolvido em retcon do que qualquer coisa, né? E todo retcon deixava ele mais revoltado do que ele já era, assim. Mas naquela época a questão não era nem de ser revoltado, era ser chato mesmo, ser meio pentelhinho, sabe? Não era um moleque que você simpatizava, assim. E aí eles falaram, bom, a gente vai ter que se livrar desse moleque de algum jeito. O que a gente vai fazer? Ele vai... Nessa época o Dick já tinha virado asa noturna, tinha ido pro seu próprio caminho, e o Jason Todd tava ali meio jogado, né? E aí eles decidiram fazer esse negócio da morte do Robin pra deixar pros leitores votarem. E ele disse que o Dick Giordano foi o que falou pra ele, falou assim, não,
vota aí pra essa votação porque não vai pegar nada, ninguém vai votar pra ele morrer. E o Dennis O'Neil fala que ele tinha certeza que todo mundo ia votar pra ele morrer, que assim, que era, não tinha dúvida nenhuma. E acabou morrendo, né? Eu vou fazer uma comparação extremamente horrível, mas lembrou quando o Datena xingou, tipo, os ateus e falou assim, quero ver aqui ligar. E começou um monte de gente ligar. Ou aquela, você é a favor desse tipo de manifestação? Aí, não, pera, vocês não entenderam. Manifestação com baderna. Com baderna. Aí ele, não, realmente o povo tem razão em estar revoltado. Fala assim, tá bom, então. Mas só pra o que eu falei ainda agora, da questão dos assistentes dele, eu fui olhar aqui o encadernado do Terremoto, e o assistente que ele cita da equipe dele é o Scott Peterson, que na entrevista ele fala só Scott, eu fui olhar os editores da época, aí ele tá aqui, Scott Peterson junto com o Daniel O'Neil, na edição dessa época aí. Então é uma equipe que ele realmente tinha muito carinho, e só pra também dar crédito pra galera que trabalha junto com ele. Teve 2 vezes que eu vi a galera se referindo aos assistentes dele como Merry Man, que é o jeito que chamavam os assistentes do Robin Hood. Na entrevista que a gente fez com o Chuck Dixon, que eu até fiquei procurando pra ver como traduzir isso, o Chuck Dixon fala que, sei lá o que lá, foi ideia do Dennis O'Neil, dos Merry Men. E nessa entrevista que eu vi com o Kevin Smith, ele fala também, ele mesmo cita a equipe dele como os Merry Men. Não sei devia se ser um apelido nos corredores, deles, né? Ou se é um nome que se usa normalmente pra esse tipo de equipe, não sei dizer. Mas eles usam esse nome. E inclusive você citou Terremoto aí, ele comenta que, tipo, ele sempre tinha esse negócio do planejamento de 1 ano e tal. No Terremoto e Terra de Ninguém, ele fala que em 11 edições já tava resolvido tudo que ele queria resolver e ficou tudo meio perdido. E aí ele fez uma reunião com a equipe e falou, galera, eu não sei o que fazer, vocês acham que isso é um problema ou dá pra fazer? Aí todo mundo concordou que era um problema. Na época era principalmente a Devin Grayson e o Greg Hooker que estavam escrevendo, e mais uma galerinha ali, mas principalmente esses 2. E aí ele falou que ele deixou eles bolando alguma coisa, e quando eles voltaram, eles trouxeram uma ideia muito melhor que o próprio Dennis O'Neil tinha escrito, e aí eles foram pelo caminho que os roteiristas tinham escrito. Então ele trabalhava muito bem em equipe com essa galera, uma galera que tinha uma confiança muito grande, né? Sim. Voltando um pouquinho ali, vocês falaram da morte do Robin, ele foi acreditado como editor também por Cavaleiro das Trevas, né? Piada Mortal. Eu não sei a influência dele necessariamente em Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal. Cavaleiro das Trevas foi o seguinte, eu não lembro o nome do editor original, tava batendo cabeça com o Miller. Acho que era o Len Wein, não era? Era o Len Wein, sim. Era o Len Wein, tava batendo cabeça pra caralho, não tava dando certo, aí alguém lembrou que o O'Neil já tinha trabalhado com o Miller. E puseram ele lá e aí saiu numa boa tudo. Olha aí, ó. Então também tem sua importância o Cavaleiro das Trevas, né? Len Wein era editor pentelho, né, cara? Len Wein gostava de bater de frente com o escritor. Mas o Leão é aquele editor que quer escrever. Aí não dá. É aquele chefe que fica do seu lado todo momento. Não foi o Wayne que tretou com o Alan Moore por causa do final de Watchmen? Sim. Foi. Sim, também, né? Pra você ver. Mas lá é pior ainda, porque tiraram o projeto que ele tinha dos personagens da Charlton falando que ia usar no Watchmen, não usaram, e no fim ele também não teve o projeto dele. Ele deve ter ficado bem puto, né? E teve uma coisa também que eu sei que o O'Neil, ele fala que ele não curtia muito o estilo do Frank Miller pro Batman, o que o Frank Miller pensava, a ideia de Batman do Frank Miller, mas que ele respeitava isso, assim. Ele falou assim, não é o Batman que eu gosto de escrever, mas como eu já tive uma experiência assim no passado, né, de que quando ele começou a escrever, de que as pessoas olhavam pra ele e falavam assim, não, o Batman não é assim, ele falou assim, não, eu acho que tem que seguir dessa forma pra ser uma visão diferente e pra dar um caminho novo pro personagem. Sim. Ele disse que por mais que não seria o que ele teria feito, foi uma obra muito bem-vinda para dar um novo gás pro personagem. Sim. Pois é. Mas o Danny O'Neil tá certo, né? Realmente a visão do Frank Miller não é das melhores. Concordo. Mas então, eu acho interessante porque ele participou, foi acreditado um co-editor de Cavaleiro das Trevas, da Piada Mortal. A Piada Mortal eu já também não sei qual que foi a influência dele. Eu sei que tem bastante influência do Len Wein também, dentro ali do trabalho editorial, né? Mas aí veio o Batman 1, que vocês falaram também que ele contratou o Frank Miller pra fazer ele junto com o Dave Mazzucchelli, o Batman 1. Aí teve Morte em Família também, que ele é o editor famoso aí, né? Realmente teve uma participação muito grande. Ou seja, essas obras do final dos anos 80 ali, o cara tem dedo em tudo praticamente, né? Sim. Essas muito famosas aí também, que são hoje em dia das mais lembradas na história do Batman, né?
E eu acho que o mais legal disso é que ele chamou as pessoas certas, né? Sim, também. Além disso tudo, ele sabia, tipo, obviamente, dele ter escrito muito bem o personagem, dele planejar as coisas, ele sabia quem chamar. No caso, Jim Starlin, o Frank Miller, o Mazzucchelli, entre outros que a gente vai falar ainda, né? O Alan Grant, Chuck Alan Dixon. Grant, Pô, o Graham Nolan, Greg Norm Brayford, Hooker, Greg Devin Hooker. Grayson. Baker. Sim, olha isso, cara. É muito foda. Sabe o que eu notei? A gente falou da queda do Marcelo, a gente pulou que ele é o criador da Israel, né? Sim. Ele ajudou a Sim, criar o sim. Israel com Junto Quesada. com o Quesada. O Quesada fez o visual e o Neil escreveu tudo. E ele foi um dos roteiristas do Armageddon 2001, isso eu não lembrava. Sim, ele foi o Senhora, roteirista da minissérie. Olha aí. Junto do Art Goodwin. O Armageddon 2001 era a despedida dos veinhos, né, cara? Então, o pessoal que a partir daí parou de escrever, né? O O'Neill ficou concentrado como editor, o Art Goodwin sumiu. O O'Neill, depois disso, escreveu uma coisa ou outra. Ele escreveu o título do Azael, né, até o fim. Ele escreveu Pouca também coisa mais. as adaptações do filme do Batman, né? Acho que Mas ele em foi até livro, né? O Begins Não, e o em Cavaleiro quadrinhos das Trevas. também. O quadrinho também. É que ele escreveu tanto a novelização quanto a adaptação em quadrinhos. Foi a última adaptação em quadrinho da DC, se não me engano, de filme. Foi do Cavaleiro das Trevas, Depois que todo mundo tem acesso a DVD e tudo, não faz sentido mais, né? Fica adaptação em quadrinhos de obra inteira. Começou aquela coisa de prequel, começou aquelas coisas assim. A Marvel faz até hoje mentindo que não é adaptação, né? Eles anunciam, quando sai o segundo filme, o prelúdio de Homem-Aranha 2 é a adaptação do 1. Mas eu vou dizer pra vocês que do Batman Retorno, por exemplo, o O'Neill dá umas consertadas ali. Por exemplo, aquele lance do Batman matar o carinha lá com uma bomba, o O'Neill muda isso aí no quadrinho. Ele faz Eu acho que eu nunca li a do Retorno. então, ele tira esses excessos do Tim Burton lá, do Batman matando e tudo mais. Que legal. A gente tava falando do que ele editou na Marvel, até na Marvel ele editou o Batman, porque ele editava Cavaleiro da Lua. Olha. Editava Demolidor. Oi, o quê? Tinha um Demolidor aí também na parada. Aí. Então. O Batman vermelho da Marvel. Né? Exatamente. Eu tô vendo aqui, a gente falou do Richard Dragon. Quando ele escreveu o Richard Dragon, ele usava um outro nome. Sim, no livro ele usava outro nome. Jim Dennis. Que doideira. É porque o Richard Dragon ele usava alguns personagens que era de um outro coisa fictício que era Dennis alguma coisa que escreveu. Tem uma puta zona. O que eu falei, o Richard Dragon com certeza uma hora dá uma merda de direito autoral. Acho que não, nos anos 90 também teve o lance acho que o Batman tinha aqui Batman Detective Comics. E teve, acho que o terceiro título do Batman, ou o quarto, não lembro agora, era Batman Shadow of the Bat. O quarto era Shadow of the Bat. E ele deu na mão do Alan Grant, né? Pro Alan Grant lá fazer as suas histórias filosóficas com Batman. Pra ele fazer o que quisesse, né? Que daí que surgiu o Zez, surgiu também o Jeremy Arkham, o Ventríloco. O Ventríloco acho que veio um pouquinho antes, né? Acho que o Ventríloco ele veio na fase Detective Comics, se eu não tô enganado. Porque é o Grant, mas é antes, tá certo. Daí o Maxi Zeus foi quando? Foi bem antes, mas é do Daniel New também a criação. É do Daniel New, né? Eu acho que ele pros anos. Eu acho que no período que ele escreveu o Batman mesmo, nos anos 70. Posso estar enganado. Mas eu acho que porque o Max Zeus é aquele personagem que nunca aparece, né? O cara queria o Ra's al Ghul e o Max Zeus, a mesma pessoa, isso é muito bizarro. Olha aí. Aí, acho que do final dos anos 80 para os 90, eu acho que as que se destacou também, além ele escrevendo o Azrael lá, fazendo aquelas loucuras com o Azrael. 100 números de Azrael, né, cara? Pois é. Era muito legal com o Nomos, a irmã Lily, era muito divertido aquilo. Porque só o Barry Kitson desenhava ele com a luva certa. É verdade. Eu achava engraçado aquele lance que o Azrael foi gestado por uma gorila, né? É muito escroto isso, né, cara? E depois de mó tempão eles encontram a mãe dele. Mas sua mãe não era um gorila que você viu na 30 histórias atrás, cara? A DC segue a fixação com gorila, né, bicho? Tem que botar um macaco em algum lugar. Gorila, porra. O Júlio Schwartz comprovou com números que dá certo. O gorila chorando. Mas eu acho que daí o que destacou os anos 90 foi essas mega sagas, né? Vocês citaram, tipo aquela do morcego, né? Que teve todo esse problema, mas daí depois já vem Contágio, aí vem Terremoto. Tem esse período que é a Gotham destruída lá, que é o Aftershock, pra desembocar na Terra de Ninguém, daí acabar o período dele como editor da DC, dos títulos do Batman, né? Terra de Ninguém foi uma grande despedida, né? Sim. Foi uma despedida bonita, pelo menos. Porra, E logo depois, Até porque Terra de Ninguém depois virou o Batman mesmo, né? Na mão da...
É que vem silêncio, né? E depois. Depois vem silêncio, vem Corte das Coisas. Os caras que já juntam 20 anos numa coisa. Nossa, Mas silêncio. Os caras querem exagerar. Não, depois dele foi tudo pro buraco. Não, teve muita coisa boa. Pelo menos depois da Terra de Ninguém, a galera que o O'Neill contratou, que foi ali o Greg Rucka, o Ed Brubaker, eles fizeram. A fase logo depois da Terra de Ninguém é bem boa. Que daí desembocou no fugitivo e assassino lá dentro. Até Silêncio, o Batman segue numa toada boa. Sim. Aí chega em Silêncio e vira uma merda até o Grant Morrison. E mesmo o Morrison tem uns pedaços que não é lá grande coisa. Tem altos e baixos. Mas é melhor do que tava antes. Muito melhor. Nossa senhora. Tô vendo aqui algumas outras coisas que o Daniel O'Neill foi editor da revista do J. Joe. Olha Sim, aí, da Marvel. Que loucura. Essas porra vendiam na época, né, cara? Não é pelo menos que a Marvel teve toda essa liberdade de criar quase todos os nomes e identidades dos Transformers e dos G.I. Joe. Dava dinheiro pra cacete. Doideira, né, velho? Ele foi escritor de quadrinhos, né, numa escola de artes visuais. Realmente, ele foi escritor de quadrinhos por uns 60 anos. Vocês estão brincando comigo que ele escreveu quadrinho. Ele foi professor de escrita de quadrinhos, de roteiro de quadrinhos, na escola de artes visuais de Manhattan, por muito tempo. Junto do Ostrander. Eles realmente ficaram bem amigos. Né? Eu lembro de uma entrevista aqui que também ele comentou um pouquinho que ele chegou a conhecer o Bill Finger, né? Ele conversou, teve uns 2 encontros com o Bill Finger. Tem esse lance que ele tomava umas cachaças, ele tomou umas cachaças com o Bill Finger também. Um álcool nas pessoas. É verdade. Ele disse que ele se arrepende um pouquinho de não ter ajudado com mais afinco o Bill Finger, né? Porque o Bill Finger tava mal das pernas. E ter tentado arranjar um trabalho pra ele, coisa do tipo, sabe? E ele fala até sobre esse lance todo da falta de acreditação do Bill Finger no Batman. Ele ficava meio chateado com todas essas coisas. Ele sempre falava do Finger como o grande nome por trás do Batman. Né? Pois é, ele reconhecia essa questão importante. Mas ele ficava muito puto com o lance do Bob Kane lá, né? Quando ele foi assistir lá o Batman de 89, que viu lá a acreditação que o Bob Kane, ele não curtia esse lance. Só o Bob Kane ser acreditado pelo Batman, né? Até porque, além do Bill Finger, tinha também as histórias que já estavam rolando na época do Daniel O'Neill, que rolaram, né? Mas que tinha outros autores também fazendo uma história com o Batman, né? Hoje em dia, mais que a DC consegue acreditar, né? Os caras que criam os personagens. Hoje em dia eu vejo a DC fazer esse trabalho lá, pelo menos as animações, assim por diante, né? Eu acho que os filmes ajudaram muito nisso, né, cara? 30 personagens, né? Com o criador especificado. E às vezes eles colocam pessoas marcantes pro personagem, não só o criador, né? Que aí é os agradecimentos, né? Eles põem os créditos de criador, aí lá pro final a Marvel também faz isso, né? Sim, mas eu acho que é uma parada que os filmes ajudaram nessa ida pra outra mídia e o famoso processinho, né? Ajudaram a dar esse valor aí, né? E o O'Neill, que ficou puto com o caso do Bob Kane, viria o destino a fazer com que o último filme do Batman fosse que fizesse o Bob Kane morrer de desgosto, né? Foi Batman e Robin. Você imagina, mano, você fez um filme sobre o Batman, o criador do Batman sai xingando e, 3 dias depois ele morre. É foda, né, cara? Mas é isso aí, né? É. Eu tô vendo aqui, eu descobri que o filho do Dennis O'Neill é diretor de cinema, é o Lawrence O'Neill, e o filme mais famoso dele é um filme feito pra TV em 97 que chama Breastman, tipo, o Homem Peito, Os Homens Peitos. É da HBO. E é sobre 2 médicos que criaram os implantes de silicone. Olha aí. E é isso, é tipo uma comédia divertida sobre homens que queriam que as mulheres tivessem os peitos grandes. Pô, mas será que é uma comédia de documentários? Eu não faço ideia, cara, mas é muito... Tô vendo, no IMDB tem 5.8. Então, já passou de ano. Mesmo tendo peitos, tem 5.8, olha aí. Tem 30 reviews, cara. Caraca. O Daniel O'Neill, depois que ele editou, depois da fase dele de editor, acho que ele escreveu pouca coisa envolvendo, assim, quadrinhos, por exemplo, do Batman. Eu sei que ele fez essas participações especiais, né, que a galera chamava ele sempre pra fazer, né. Na Detective Comics número 1000, ele escreveu uma história, na revista do Coringa, agora, recentemente, 80 anos, ele escreveu também, né. Ele tinha essas participações esporádicas, que eu me lembro, mas eu não sei se ele escreveu muito mais coisa depois, não, né. Acho que depois ele simplesmente, acho que ele ficou dando aula. Acho que ele ficou dando aula. Quando a DC fez aquela série de especiais separados por década, homenageando, acho que ele escreveu também uma das edições,
Como que chamava, meu Deus? Me fugiu agora. Eu lembro que foram da década de 60, 70 e 80. Retroactive, não era? Isso. E agora ele fez uma história também no especial de 80 anos do Coringa, né? Isso aí. Que a gente até citou, né? Que parece o Coringa lá daquela história lá da revista própria, mas que o final lá ele tem um twistzinho. E o Branca falou que é ele mostrando o dedo do meio. Já tem um spoiler aqui pra quem não viu. Né? Foda-se. A história que ele escreveu também, a história que ele escreveu para Detective Comics número 1000 também é meio que repassando a primeira história da Leslie Tompkins lá, né? A primeira aparição da Leslie. Sim, é verdade. Eu achei que era meio que uma crítica assim ao Batman que existe hoje em dia, esse Batman mais piradaço aí que as pessoas curtem. O Batman do Scott Snyder, né? Acho que pode ser desde uma crítica até uma história mais na vibe de uma época que ele escreveu mesmo, simplesmente pra trazer de novo aquele espírito, né, que não existe mais. Até porque criticar Batman do Scott Snyder tem um nome, bom senso. Eu gosto que o Fábio falando, por criticar esse Batman mais doidão de hoje em dia, já virou Batman do Zack Snyder, do Scott Snyder. Esse também, que é pior ainda. É um nome maldito pro personagem, né? Apesar do Fábio ter feito o vídeo lá do quem é melhor, Scott Snyder ou Zack Snyder, é tudo uma merda. Porra, mas aí bota a cena do Cidade de Deus, né? Mas tu quer tiro na mão ou tiro no pé? Porra! E me perguntaram, eu tive que responder isso aí. Cara, acho que basicamente a gente deu uma repassada geral já na carreira do O'Neill. Lógico que dá pra entrar em detalhes em cada uma dessas fases. Inclusive, a gente vai fazer muitos podcasts sobre obras dele. A gente já fez, a gente vai fazer mais. Só pra acrescentar. Uma homenagem que aconteceu, não é nem por causa da morte dele, aconteceu já há muitos anos, nos anos 90, que eu não lembro se foi o Carlos ou o Branco aqui levantou esses dias, que eu não sabia, que é na revista do Batman Animated, né, que tem um trio de criminosos que são homenagens, um deles é o Danny O'Neill. Legal. Como que era? Era o professor, ou eu não lembro os nomes deles. Professor, uma coisa assim. Não lembro direito como que era. Que eram personagens legais. E agora, por uma coincidência desgraçada, né, na mesma semana que ele faleceu, começaram a ter rumores de um novo longa animado feito pelo Bruce Timm, que ia ser com o Batman, o Richard Dragon e o Tigre de Bronze, que são dois personagens criados pelo O'Neill. Olha aí. Batman, a alma do dragão, parece que vai ser o nome. Que vai ser dirigido pelo Bruce Timm até. Parece que a Lady Shiva nessa animação também vai aparecer. Ela tá programada mais ou menos pra, diz a lenda, né? Pra 2021 ali, na primavera. Não, mas da hora, um filme de artes marciais do Batman bem baseado nessa parada de artes marciais do Dennis O'Neill. Da hora. Acho que tá aí o ponto que ele encaixava o Chuck Dixon, né? Eles dois tinham uma fixação com essa coisa de James Bond e artes marciais, né? É verdade. Que eu me lembre, eu não sei se foi o O'Neill que falou isso, e que durante o período que ele fazia essa parte editorial, ele não gostava que citasse ou fizesse homenagem ao Batman de 66, né? Porque ele não queria, ele queria afastar daquilo, ele não gostava. Não curtia esse clima aí, por isso que nunca teve nada muito ligado, acho que nunca teve nada. O Chuck Dixon passou a ponte Westward, ele não percebeu que era o Adam West e Burt Ward, mas só isso, só. Então o O'Neill não tinha muito afinco pelo Batman 66, né? Só depois, realmente, que acho que a DC desencalhou, né? Acho que também envolvendo a questão dos direitos, já poder republicar as coisas, que o Batman 66 realmente ficou mais marcante aí dentro do universo. Nos anos 2000, o Batman 66 não era mais simplesmente tosco, ele era meio cult mesmo, já não era mais uma coisa recente na cabeça da galera. Não era mais uma vergonha, né? Não, já teve os filmes do Tim Burton, já teve os filmes do Nolan, beleza, podemos voltar a falar sobre isso, porque o Batman já superou, a imagem dele já superou. Exatamente, ele já superou essa parada. E, infelizmente, ele faleceu agora em dia 11 de junho, com 81 anos. Felizmente foi de causas naturais, né? Não foi nenhuma, sei lá, não foi nada horrível que aconteceu, tirando que ele morreu, que sempre é horrível, mas não foi tipo uma tragédia bizarra. Ele morreu de causas naturais e deixou esse legado enorme, que inclusive agora acho que a gente pode fazer uma rodada final de, lembrando, cada um trazer um elemento, uma passagem, uma coisa que o Dennis O'Neill trouxe, que vocês, que marcou vocês, ou que vocês acham foda, assim. Começar pelo nosso convidado, pelo Fábio. Bom, eu acho que uma das coisas marcantes que o O'Neill fez realmente foi a construção do Ra's al Ghul, mas eu vou indicar então, assim, como o que eu mais gosto do O'Neill, pelo menos agora pensando, é a origem do Ra's al Ghul mesmo, que ele escreveu com os desenhos do Norbert Fogel. Eu acho que é uma história muito boa, a construção do Ra's é muito interessante, e junto com os desenhos do Norbert Fogel e as cores também do Norbert Fogel, fica muito bacana esse gibi. Então a minha recomendação é para quem puder pegar aí, essa história só foi publicada uma vez no Brasil,
Brasil, pela Eagle Moss, na coleção lá de Graphic Novels. Vale a pena dar uma olhadinha nessa história. O Daniel O'Neil faz um bom trabalho de origem do Ra's al Ghul. Boa. Bud, a sua? Não é uma história. Eu acho que o que me marca mesmo, o que me acho mais importante, é o O'Neil como editor, né? A coesão que ele deu ao Batman. E, aliás, é uma coisa que a gente nem falou muito aqui no podcast, mas ele fez do Batman, principalmente nos anos 80, ser o cara que tá no meio dos heróis, mas ele ainda é uma lenda urbana, né? Ele não é o cara que todo mundo tá vendo, mas parece que não existe. Dele. É coisa dele, que o pessoal zoa muito na Liga Cômica isso, né? Que ele tá lá aparecendo na TV e em Gotham ele é uma lenda urbana. Mas a importância do O'Neil pra dar uma coesão ao que o Batman foi muito importante. E se espelha no que a gente falou logo depois que ele saiu, durou 1 ano, 2 anos com o pessoal que ele tinha selecionado, e depois nunca mais teve essa coesão. Você citou esse lance, né, que o O'Neil queria fazer uma lenda urbana, ele quase não deixou, né, o Batman fazer parte da Liga do Morrison, acho que foi da Liga do Morrison, né, ou da Liguinha, não lembro agora. Na Liguinha ele vetou o Batman de início. A Liguinha realmente ia ser sem nenhum personagem importante, e de última hora ele mudou de ideia. Né? Mas do Morrison, eu sei que o Morrison teve que brigar ali pra conseguir usar o Batman, porque era muito importante pro projeto dele e o O'Neil não queria. Aí eles acabaram chegando num acordo, assim. Mas... É a prova que até grandes pessoas erram, que o O'Neil realmente se incomodava com o Batman na Liguinha, né? Tipo, ele não gostava daquilo. Acho que é o trauma do Batman de 66, talvez. O trabalho dele, a missão dele era afastar o Batman de 66 desde que ele encostou no Batman, né? Sim. Então ele vê um cara levando o Batman pra série muito tempo na Liguinha também, né? Não, ele fica no começo. Eu acho muito bom a gente chamar de Liguinha, a Liga do GIF. Mas né? Hoje em dia é a Liguinha. Não tem como não chamar de Liguinha. A Panini tinha que ter lançado encadernado escrito Liguinha. Mas vamos lá. Roberto, você. Não tem como ser outro que não Lanterna Verde e Arqueiro Verde, cara. Acho que tudo que eu amo em quadrinho hoje em dia, da evolução como forma de comunicação, de botar problemas no mundo real, que eu falo em Watchmen, que eu falo em coisas como Cavaleiro das Trevas, 10 anos antes o O'Neil tava fazendo com o Neil Adams em Arqueiro e Lanterna, cara. E de uma maneira assim, que pra época é muito corajoso, sabe? É botar o dedo na ferida numa época que culturalmente os Estados Unidos não aceitava tanto isso, né? A gente sabe que é um país que tem problemas de aceitar críticas até hoje, mas problemas sérios de racismo, críticas ao capitalismo, tá tudo ali. E isso na década de 70, cara, é um negócio impressionante que ele fez ali e continua como um dos meus quadrinhos favoritos até hoje. Peguei pra reler aí depois da morte dele, né? Que ele, se você é fã de verdade, fala a discografia inteira aí. Mas eu peguei pra reler porque fazia muito tempo e aí me lembrou e, cara, se você não leu, tem encadernado da Panini, teve mais de um encadernado da Panini, ela lançou primeiro em 2 partes, aí depois lançou de novo em 3, então é relativamente tranquilo pra você achar esse material e eu não poderia recomendar mais. Mas Roberto, não é datado? Eu não vou entrar nesse mérito que o Carlos... parece dos anos 70, porque foi escrito nos anos 70, talvez? Caralho. Não tenho nenhum problema com ser datado. É muito bom, é uma puta obra maravilhosa. É datado porque saiu antes de eu nascer, né? Aí é foda. Acho que são conceitos diferentes de datado, mas beleza. É o seu Branca, errado, mas vai lá. Branca, manda bala. Minha história favorita do Daniel O'Neil é Xamã, que eu acho que é uma história redondinha, muito bem contada. Feita com calma. Não, na verdade, o Daniel O'Neil no Batman, eu gosto muito mais dele como editor do que como roteirista. Eu acho que como roteirista ele é um cara com ideias fantásticas, mas que acaba se perdendo em alguns detalhes. O Arqueiro e o Lanterna também, eu concordo com o Jota, eu também acho é uma puta leitura, mas que hoje fica um estilo datado, fica um estilo mais cansativo de ler. Pronto. Não é porque você gosta que não é datado. Eu concordando com o EJ é caso raro. Então, pra você ver como você tá decaindo, cara. Eu vou fazer diferente de vocês. E acho que a melhor edição que eu li do O'Neil é a do Homem de Ferro. Eu vi aqui número 182, que é a última história dele alcoólatra. É a história que não tem Homem de Ferro, tem só o Tony Stark completamente no fundo do poço, morando na rua e vendendo o casaco dele em pleno inverno de Nova York pra conseguir $10 pra comprar uma garrafa de uísque. E é a história também na qual ele resolve que ele vai parar de beber porque a vida dele vale mais do que
qualquer prazer que ele tire da bebida. E eu vou colocar como minha favorita porque eu acho que é muito bem escrita. Eu acho que a melhor história do run dele, Nome de Ferro, que eu acho um bom run. E também acho que é a história que define muito quem é o personagem que ele está escrevendo, porque ele coloca um monólogo do Tony Stark falando que ele se sentia aprisionado na armadura e por isso ele começava a beber, e eu acho que isso é uma construção muito legal que ele faz do personagem em um diálogo, e também porque dá pra perceber que o Danny O'Neill se colocou muito nessa história. Toda a questão do Tony Stark desistindo de viver e completamente na merda e no ponto mais baixo da vida dele e tudo mais, eu consigo visualizar o O'Neill pegando toda a experiência de vida dele, experiência pessoal dele com bebida e colocando nessa história, e eu acho que essa pegada pessoal que tem a arte que ele faz é incrível. Então eu vou colocar essa edição como minha favorita dele. Boa, valeu. André, a sua? Olha, eu não vou colocar assim uma história específica, mas eu acho que a importância, pra mim, a maior coisa que o Danny O'Neill fez e que a gente comentou logo no começo, foi o resgate do Batman. Foi o resgate de ser o Batman que a gente conhece hoje. Pra mim, isso é o maior trunfo do Danny O'Neill, né? Eu concordo muito de Lanterna Verde, Arqueiro Verde, eu acho, fantástico tudo aquilo, mas ele trazer o que é o personagem que a gente gosta, personagem que a gente tem o podcast graças a isso, é por causa do Danny O'Neill, saca? Então, só por isso, já tá ótimo, por tudo que veio depois. Ele fez algo, trouxe um Batman muito mais detetivesco, um Batman que começou, a pensar em várias coisas. Ele trouxe o Duas Caras e o Coringa de volta. O Coringa teve uma importância enorme graças a ele. Se não fosse por ele, possivelmente o Coringa teria caído no esquecimento. Então, ele foi muito importante para tudo o que o Batman teve depois. E, por consequência, também o Asa Noturna, que é o meu personagem preferido. O Asa Noturna também não seria nada se não fosse Dennis O'Neill. Então é isso. E você, Carlos? Fala aí o seu momentinho, Dennis O'Neill. Não, pra mim foi a criação do Max Zeus, assim, sem dúvida alguma. Foi o ponto alto da Dennis O'Neill no Batman. Não, mas falando sério, eu vou... É meio que o que o Bud falou. Eu vou concordar com ele nessa. O meu Batman é o Batman Dennis O'Neill. Então, pra mim, eu dou muita importância pra tudo que ele fez ali nos anos 70, tudo. Mas a partir do momento que ele começou a editar ali em 86 até 2000, pra mim é uma fase redonda do personagem. Ele manteve ali por 14 anos, fez o Batman perfeito, saca? Tem uma outra história um pouco mais fraca, teve Queda do Morcego, que é um pouco mais discutível no meio, mas é uma fase redonda, assim, você pega pra ler aquilo do início ao fim, dificilmente você vai ficar mais do que 2, 3 edições sem achar uma coisa legal demais, assim. Sempre vai ter uns arcos legais, conceitos legais sendo introduzidos e trabalhados, a interação entre os personagens, a forma que ele transformou Gotham. O Frank Miller já tinha trazido Gotham ali no Cavaleiro das Trevas, ano 1, já tinha até alguma coisa, mas ele deu sequência àquilo, ele fez Gotham crescer, ele criou o Beco do Crime, ele incorporou elementos que já tinham sido trabalhados antes, foi juntando tudo, criando aquele universo de Gotham mesmo. Então, pra mim é isso, essa fase entre 86 e 2000 que ele editou, pra mim é maravilhoso, assim, pra mim aquilo é o Batman, aquilo foi o que me fez eu me apaixonar pelo personagem e é o grande legado dele. Então, pra mim, é isso. Fica até meio emocionado aqui falando, mas é porque é foda. É uma coisa que é muito significativa na minha vida e é meio doido pensar que o cara que fez tudo isso morreu, sabe? É meio foda. Mas, enfim, é isso. Queria agradecer o nosso convidado, Fábio da Luz, por trazer tantos conhecimentos aqui principalmente sobre as raízes do Dennis O'Neill na DC, né? Que é uma coisa que por mais que a gente conhece, a gente sabe que o Fábio gosta de pesquisar em livros. Então, Fábio, muito obrigado. E agora a gente vai pros e-mails e leitura de comentários. Opa, bora começar a leitura de e-mails e comentários. Então, se você não está sabendo, desde o programa passado nós inauguramos essa sessão e se você quer falar algo dos nossos programas para ter seu comentário lido aqui, é só mandar um e-mail para mansãoN@mansãoN.com.br, escrever no post do programa, no nosso site ou então em nossas redes sociais, tá certo? Então vamos lá. O primeiro comentário, ele é do Lucas Araújo, ele mandou no nosso e-mail. Ele falou o seguinte: fala pessoal do Mansão N, tudo certo? Adorei a nova área de leitura de comentários do último cast, ficou bem legal.
Tô escrevendo esse e-mail aqui para comentar duas coisas que ficaram na minha cabeça ouvindo os últimos programas. Eu nem acho que vale a pena ler esses comentários no próximo podcast. Eu discordo, Lucas, estamos lendo aqui. Que ele falou que eles são bem básicos mesmo, mas me animei a escrever esse e-mail. A primeira delas é sobre o programa de Messias, da parte que vocês falaram sobre o formato fálico do totem do diácono Blackfire. Queria lembrar também que, além do formato exótico, o totem aparece bem grande no começo da história, quando o Batman tá impotente, entre aspas, mas fica pequenininho no final quando o Batman dá a volta por cima. Lembro que ri muito disso quando li e fiquei tentando achar um significado. Realmente, Lucas, essa parte ficou muito engraçada, assim, que a gente falou do totem, né, enorme, que ele tava no começo e depois ele chegou e deu aquela encolhidinha, né, parecendo um órgão genital, não é mesmo? Mas a gente falou e ficou bem engraçado, que bom que você curtiu. A segunda coisa que ele falou foi o seguinte, que é sobre o programa do crossover DC e Marvel. Sempre pensei em como seria legal uma história entre o Lanterna Verde e o Demolidor, os Homens Sem Medo. Legal essa ideia. Nela o Demolidor entraria pra tropa dos Lanternas, nossa, e teria todo o lance de como um cara cego usa o poder do Anel Verde, enquanto o Hal teria que ajudar as pessoas de Hell's Kitchen, sem o poder do Anel, mas com toda a capacidade de superar o medo que sempre fez dele um herói. Abraços e continuem com um ótimo programa. Pô, brigadão aí, Lucas, brigadão pelas duas mensagens. Olha, bem interessante que você falou, tem uma história do Alan Moore que tem um Lanterna Verde que ele é cego. E é muito legal a forma que o Alan Moore ele trabalha esse personagem, de como que seria a percepção de alguém de um poder que é de luz para alguém que é cego. Então é todo um trabalho ali para ele imaginar os sons e tudo mais. Acabam adaptando todo o juramento dos Lanternas para ele. Eu acho que pro Demolidor poderia ser algo assim, né? Apesar de que o Demolidor ele enxergava quando criança. Então acho que daria para trabalhar as duas formas. Agora, o Hal em Hell's Kitchen, eu acho que ele ia se ferrar bastante, viu? Para ser muito sincero. Ele não ia dar conta não do que o Demolidor faz por lá. Mas brigadão aí pelo comentário, Lucas. Continue escrevendo pra gente. O segundo comentário é do Thaleson Martins. Ele comentou no nosso site. Ele falou assim, seria bem legal no futuro termos um Batman do futuro como filme, e o Bruce Wayne mais velho poderia ser o Michael Keaton. Afinal, esse teve orgulho de ser o Batman. Olha aí, cara, é uma boa ideia essa. Eu acharia bem legal o Michael Keaton, agora que ele é meio velhote e tudo mais, ele fazendo um Bruce Wayne velho. Quem sabe, né? Vamos ter essa esperança. Mas fala aí, Thaleson, quem que você gostaria que fosse o ator pro Terry McGinnis? Tem também o comentário do Samuel NT, também no nosso site. Ele falou assim, ótimo episódio, pessoal. Quando lançaram esse episódio, eu estava começando a terceira temporada de Batman Beyond, para então assistir o retorno do Coringa e terminar essa maratona com o epílogo de Liga Sem Limites. E só agora deu para ouvir o podcast, que foi quase um sobre a série toda. Mais ou menos, né, Samuel? Já que comentaram bastante sobre a série. É que a gente quis dar todo um panorama, explicar uma base ali para quem está ouvindo e caso alguém não conhecesse. Foi esse o sentido. Concordo com vocês que o terceiro ato é mais fraco, mas ainda acho ele muito bom, principalmente por causa da luta final do Terry contra o Coringa, mostrando como o Terry é diferente do Bruce. Esse filme pode não ser bom como A Máscara do Fantasma, mas é bem melhor que qualquer outra animação que a DC lançou depois. E aí ele complementou falando que ele acha muito estranho, como hoje a maioria das pessoas na internet elege o Batman contra o Capuz Vermelho como a melhor animação de todas, como se não conhecessem Máscara do Fantasma e o Retorno do Coringa. Eu concordo contigo, né? Eu acho a animação do Batman contra o Capuz Vermelho legal, ela é uma animação boa, até melhor do que os momentos dos quadrinhos, da morte do Jason Todd, inclusive de quando ele volta, mas tá longe de ser a melhor, Essas duas pra mim são as melhores, né? Sem contar que depois ainda teve o Batman Lego, né? Tem umas coisas melhores por aí também. Mas brigadão aí pelo comentário, Samuel, valeu! E por último, tem um comentário do nosso grande amigo Luiz Máximos, que já participou aqui com a gente em alguns programas, também comentando no site. O Luiz ele mandou uma mensagem gigantesca, eu vou tentar dar uma resumida aqui, Luiz. Falou o seguinte, show de bola esse episódio, parabéns. O Batman Animated se chama Volume 2 porque passava a série The New Adventures of Batman de 1977, na mesma época no canal Warner. Tinha que diferenciar. Ele falou que ele tem o VHS com todas as chamadas, e ele quer digitalizar isso. No dia da estreia, que foi às 16 de um domingo, na Warner Bros., na mesma hora estreou na HBO o Batman Sub-Zero. Ele falou que ele gravou no quarto dele o VHS, o Sub-Zero, e no quarto da irmã dele o Beyond. Caramba, olha aí. Aí ele até colocou a chamada aqui, na chamada da Warner falava, inspirado em Seven e em The Matrix, Batman do futuro.
Isso é legal. Acho que a semelhança do Seven são só as palavras na abertura. Comprei o VHS na Comics, anunciaram uma revista da Ópera Gráfica. Cheguei lá no fim da tarde, no dia do lançamento, e só sobraram 3. O cara vendeu 40 fitas em um dia. A versão que peguei foi a que o Coringa foi eletrocutado. Achava estranho, pois na animação falava que ele tomou um tiro. Só vi a outra versão depois. Ainda falar que também a Warner já usava um estúdio japonês para fazer os efeitos, desde Batman Animated e o episódio Asas de Couro, que foi feito todo lá. Existiam 3 equipes que produziam o Batman da Animated Series. Episódios com Asas de Couro, A Busca do Demônio, Peritos em Forma Humanas, parte 2, entre outros, eram feitos na equipe do Japão. Legal essa informação aí, Luiz. E aí ele complementa falando, né, da Shelley Walker, que ela regia para o Danny Elfman, pois o mesmo não sabe reger. Bruce Timm estava indo chamá-lo para fazer a trilha do Animated e viu Shelley regendo músicas do Batman Retorno, e no final ele só fez a abertura e ela fez tudo. Ela também regia para o Hans Zimmer. Que legal, ela sempre envolvida muito com o Batman, né? Ela era muito foda, concordo plenamente. Brigadão aí pela mensagem, Luiz. Então é isso, pessoal. Falem o que vocês acharam desse programa aqui dedicado ao Dennis O'Neil. Comentem, digam o que foi mais importante do Dennis O'Neil, o que marcou vocês, e bora para os nossos jabás. E eu vou primeiro, claro, abrir o microfone para o nosso convidado Fábio da Luz fazer seu jabás. Fábio, por favor, o microfone é seu. Eu agradeço o convite para falar sobre Dennis O'Neil, falar sobre Batman, fazer um podcast respeitoso sobre o Dennis O'Neil. É uma honra estar aqui, né? Agradeço, e tudo que eu trouxe aqui foi também com a ajuda de vocês aí que trouxeram muitas informações também bem legais e para conhecimento. Mas de qualquer maneira aí, então, para quem curtiu aí eu falando um pouquinho, tô lá no YouTube falando também sobre Batman todos os dias no canal Caverna do Morcego, youtube.com/Caverna do Morcego. Todo dia tem vídeo, às 8 horas da manhã, às vezes tem mais de um vídeo por dia, tem live no domingo, então estamos lá trabalhando a beça, né? Então quem quiser dar uma chegada lá está convidado. E é isso, novamente agradeço, estou sempre à disposição quando vocês precisarem aí. Valeu, Fábio, sempre bem-vindo aqui à Mansão Wayne. Leonardo Vicente, o Bud, onde o pessoal pode encontrar seus trabalhos? Quem quiser ler em vez de ouvir o que eu tenho a dizer, visita o falaanimal.com.br, que tem notícias, entrevistas, matérias, não só sobre quadrinhos, mas também séries, cinema, games, bonecos, tudo mais. No Instagram e no Facebook tá como Fala Animal, e no Twitter como Fala Animal Site. Além disso, eu tô com vários projetos na Editora Europa, Editora Script, incluindo um livro comemorando os 80 anos do menino mais velho do mundo, o Robin. E o resto eu deixo pro Roberto falar. Tá bom, então. Roberto. E se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave, canal que é a casa no YouTube do Mansão Wayne, do Fala Animal, nosso amigo Vicente. E a gente tá fazendo uma série de análises aí da série da Stargirl, a gente tem análise de série, de quadrinhos, de bio, o que você quiser tem lá. Também tô com um Momento Suave junto com o Vicente, toda sexta-feira, em qualquer agregador de podcast, que é o resumo de notícias da cultura pop na semana. Então tem informação, tem besteira, tem o que você quiser, meu querido. E daqui a 20 anos você pode estar vendo isso no seu disco voador e dizer que era um canal meio datado. Tá bom. E Branca, quem quiser ouvir sua bela voz e conhecer seus projetos? Minha bela voz, além aqui deste podcast maravilhoso com essas pessoas maravilhosas, também está no Spotify, no Deezer, na banda Seu Wilson, que você pode escutar lá. Você pode procurar no Instagram também, seu.wilson, está no Facebook, a gente está em todo lugar, a gente só não está fazendo sucesso. E você também pode ler a minha coluna no Mansão Wayne, que é a Bruce Wayne contra o mundo, e inclusive tem o fantástico crossover Batman e Justiceiro, que é escrito pelo Danny O'Neil. Você pode ver o que será que eu achei desse crossover. Você pode ler na minha coluna. Não, a primeira parte é dele, a segunda parte é do Dixon, mas as duas são boas, vale a pena. E lê lá, dá sua opinião, me conta o que você achou. Vou ficar muito feliz de saber sua opinião em relação a mim, pessoa que eu não conheço. Muito bom, muito bom. E André, quem quiser editar o seu podcast, como que entra em contato com você? Bom, você pode entrar em contato comigo pelo Facebook, procura lá como André Panceira, ou então pelo Twitter e pelo Instagram, que é @panceirandré, tudo junto com um A só. Então troca uma ideia aí comigo para eu editar o seu podcast
bem legal, do jeito que eu edito aqui o Mansão Wayne. Muito bom. E também tem que deixar aqui um aviso. Você que acabou de ouvir um podcast de 2 horas quase sobre o Dennis O'Neil, é porque você gosta muito de saber mais sobre o Batman. Então aproveita e conhece a coleção de livros que eu estou editando para a editora Script sobre o Batman. Então começou pelo livro lá Os Cavaleiros das Trevas, que todo mundo que está aqui nesse programa participou. Tem o livro do Coringa, que acabou de ser aprovado lá no Catarse, já com mais de 100% da meta, e tá em trabalho de edição, logo vai sair, e assim que ele sair vai estar na Amazon também disponível. O do Batman, o Cavaleiros das Trevas, você já pode comprar na Amazon. Tem o livro da Mulher Gato, que vai ser escrito pela Dandara Palankoff, que é uma grande pesquisadora de quadrinhos, que participou inclusive com a gente do podcast sobre 80 anos da Mulher Gato, que tá lá no catarse.me/Mulher Gato. Ainda dá pra apoiar, e ainda por cima dá pra você pegar lá um plano de apoio que já garante o livro do Coringa. É o único jeito de você comprar o livro do Coringa agora, é esse, enquanto ele não tá pronto e ainda não tá na Amazon, você já pode pegar o pacote lá do livro da Mulher Gato que inclui ele, ou você pode pegar o pacote que inclui Cavaleiros das Trevas, ou os dois. Fica à vontade lá pra escolher o pacote que mais te interessa. E em breve vai ter o livro do Robin também, que o Leonardo Vicente, o Bud, tá escrevendo. Assim que ficar pronto o catarse dele, a gente anuncia aqui também, beleza? E André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? Vocês podem acessar o facebook.com/Mansão Wayne Podcast, com posts todos os dias sobre o Batman, seu universo e também um pouquinho sobre o universo DC. Tem o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne, e o nosso Instagram, que leva o nome do nosso site, que é o @mansãowayne.com.br. E aí, Carlos, quem quiser um conteúdo ainda mais batmaníaco, vai aonde? Vai no mansãowayne.com.br, que é o site, é o quartel-general do Batmaníaco. É a Mansão Wayne. Lá você entra em todas as sessões, vai fuçando, tem as colunas, tem a coluna que o Branca falou agora há pouco, do Bruce Wayne contra o Mundo. Tem a minha coluna, que é Batizarro, que inclusive o texto que eu fiz agora semana passada fala sobre a última música a ser censurada no Brasil, que é uma música chamada Batman, da banda Garotos Podres. Então, entra lá, fuça, tem vídeo, tem entrevista com o Chuck Dixon, tem uma porrada de coisa legal. Então, entra lá no mansãowayne.com.br, segue a gente nas redes sociais e aproveita também e procura Mansão Wayne no seu aplicativo de podcasts, Spotify, Google Podcast, o que você quiser, a gente vai estar lá. Então é isso. Muito obrigado a todos, obrigado a todo mundo que participou, obrigado a quem está nos ouvindo e até o próximo. Falou! Falou!